16 anos. Deu tudo errado pra mim. Caraca, não, vamos contextualizar aqui. Meu quinto vídeo bateu 5 milhões de visualizações. Tipo, 2 semanas eu saí de 1000 pra 100. Cada um desses vídeos longos que eu faço são vídeos caros. Recentemente a gente postou um vídeo longo que a gente explodiu uma BMW. Você acabou de começar, você tá irritando, você tá tendo essa visão de criar formato. Aí você vai decidir pegar um estúdio pra produzir. Você desembolsou uma grana, muita gente não faria. Cara, esse podcast é diferenciado mesmo. Por quê? A gente veio pra São Paulo, foi uma obra aqui de uns 6 meses. A gente gastou, acho que a gente beirou 1 milhão aqui. E se eu te dissesse que um coração partido aos 16 anos virou o ingrediente principal da receita de um dos maiores criadores de conteúdo do Brasil? Sim, esse é o Chef Otto, que começou vendendo molho de tomate de porta em porta pra juntar grana pra visitar sua namorada na Alemanha. Mas o que era só um corre por amor virou obsessão por aprender, testar e criar. Até então, explodiu na internet com seus vídeos ensinando receitas de filmes da Pixar direto da cozinha da casa dele. De lá pra cá, ele temperou talento com estratégia, cozinhou formatos que viralizam e serviu conteúdo com a mesma precisão de um chefe estrelado. Hoje, com apenas 22 anos de idade e mais de 17 milhões de seguidores, ele é dono de um dos estúdios mais criativos do Brasil e virou referência até pra quem nunca fritou um ovo. E tem a meta de se tornar o nome mais conhecido no mundo da culinária brasileira. Então agora você vai conhecer o backstage de um moleque que virou o chefe da própria história e tá servindo o futuro da criação de conteúdo. Na minha opinião, esse episódio é uma aula pra quem trabalha ou quer trabalhar no mundo digital. Até pouco tempo atrás, meu salário era, acho que... Eu não preciso mais. O que eu vou gastar mais? Eu posso investir na minha empresa. A gente pensou, o que a gente pode fazer que pode ter um gostinho do nosso tempero, sabe? Eu falei, pô... O cara já tá no esporte. Eu já sabia que o cara ia falar. Esse daqui... Caraca, o cara vai anunciar que tem um novo produto. Eu tô anunciando aqui. Então tá bom, manda bala. E aí, pessoal, aqui é o Igor e sejam bem-vindos ao Backstage, o podcast mais diferenciado do mundo. E hoje, aqui em São Paulo, vocês já perceberam, né? Na cozinha não podia ser diferente do que o maior canal de culinária do Brasil, Chef Otto. Obrigado, Tamo cara. junto, que é isso? cara. Obrigado por me receber. Que loucura estar se encontrando aqui, que eu sei que a gente tem alguma conexão na nossa história de alguma forma. Alguma coisa. O Mikael falou... Cara, eu acho que sim. Eu acho que a gente vai... Vai descobrindo. A gente vai descobrindo ao longo do episódio. Boa. Então, só pra gente começar com o texto, porque eu acho que assim, também tem gente que vai chegar aqui e não vai entender como que você começou nesse mundo, que a tua história é maneira, tipo, com 16 anos você já tava empreendendo. Tinha esse senso de empreendedor, é isso? Cara, com 16 anos, na verdade, velho, deu tudo errado pra mim. Com 16 deu tudo errado? O que acontece? O que pode acontecer pra um moleque de 16 anos dar tudo errado? Pra dizer que deu tudo errado é forte. Cara, eu comecei a namorar uma menina chamada Giovana aos meus 16 anos. E, cara, eu tava apaixonado pela Giovana. Falei, pô... Ela era da tua escola? Ela era da minha escola. Da tua escola. Da minha escola, menina linda. Falei, pô, tô feito, tô namorando, amor da minha vida. E daí, balde de água fria. O pai dela foi transferido pra outro país. Foi transferido pra Alemanha. E aí? Relacionamento à distância é difícil, né, cara? Ela teve que se mudar. Eu, aos 16 anos lá, com amor, com saudades do meu amor. E o que eu podia fazer? Ir atrás dela, né? Só que eu não tinha dinheiro. Com 16 anos é difícil, né? Não tem dinheiro nenhum. Adivinha? Fui fazer a única coisa que eu sabia fazer, que era comida. Comecei a vender comida de porta em porta pra ganhar um trocado e conseguir visitar ela na Alemanha. E, mano, você não faz ideia. Quando eu consegui juntar o dinheiro, fui visitar ela. Cara, foi maravilhoso. Consegui. Caraca, não, vamos contextualizar aqui. 16 anos, ir pra Alemanha e juntar dinheiro, o que você fez pra, com 16 anos, conseguir juntar uma grana suficiente pra ir pra lá? Tá. Você tava vendendo o quê? O que era? Tá bom. Quando eu tinha 16 anos, desde pequeno, eu sempre gostei de cozinhar. Porque lá em casa minha avó cozinhava, minha mãe cozinhava. Só que quando eu completei 16 anos, eu comecei a estudar mais comida italiana. E daí, eu falei, pô, vou vender comida italiana. Comecei a vender molho de tomate, molho pesto, que é um produto péssimo, porque ninguém necessariamente fala assim, mano, vou vender um molho de tomate. Tem um tempo de prateleira que, tipo, hoje quando você vai vender uma coisa no mercado, por exemplo. Cara, é horrível você vender uma coisa que apodrece rápido. Você tem que ter um negócio que dura tempo. O molho de tomate, tinha que preparar um dia pra vender no outro. Então, tipo, cara, era muito apertado. E eu não tinha noção nenhuma, eu tinha 16 anos. Só que daí eu comecei a vender e começou a dar certo só porque eu comecei a aprender a vender do que necessariamente porque era uma coisa correta ali, porque o produto era o produto certo, não era o produto certo nenhum. Era só porque eu tava tentando mesmo, tava me esforçando pra aprender a vender. Inclusive, falava mal pra caramba. E desde que eu era moleque, eu sofri muito bullying na minha escola,
na minha infância, sempre sofri muito bullying, porque eu tinha muito cacoete. Até volta e meia hoje, vocês podem até perceber, hoje eu tô com tique, que às vezes eu fico nervoso e fico com tique. Por quê? Às vezes tem muita coisa acontecendo, volta um tiquezinho, outra coisa, e eu tinha muito cacoete quando eu era moleque. Eu não conseguia falar direito. Só que quando eu comecei a vender, foi um esforço pra eu aprender a falar com as pessoas, cara. Você exercitou e tirou isso de você, talvez. Tirou isso de mim. Daí eu comecei a aprender a falar com as pessoas, comecei a aprender a vender, comecei a vender um produto que era ruim, quer dizer, a comida era boa, mas não era o produto ideal pra Mas se mostra vender. tipo assim, você chegava na porta da pessoa e falava, compra meu molho de tomate, É, muito bom. pô, quem que faz isso, tá ligado? Tipo, não é nem tipo, Entendi. pô, você tá, que você tá, eu chegava, sei lá, sexta-feira, já preparou alguma coisa pra comer com a sua família no final de semana? Ah, não preparei nada. Ô, tem um molho aqui especial, vai deixar sua comida muito melhor. Você vai só precisar, por exemplo, comprar um frango, coloca no seu macarrão, você não precisa nem pensar no molho, vai ficar maravilhoso. Esse é o melhor molho que você vai comer. E, pô, as pessoas começaram a comprar. Comecei a vender molho de tomate, molho pesto, que é um molho de Sim. manjericão. Muito bom. Inclusive. Muito bom também, inclusive. Eu salivei. Esse era um bom produto, produto. porque você pode fazer ele num pote de vidro e ele é concentrado. Você pode vender ele dura bastante. Então, esse era um bom produto. Sim. Que eu nem sabia, foi inconsciente. Mas, Aham. cara, enfim, comecei a vender e eu lembro que eu consegui juntar os 4 mil reais que eu precisava pra comprar uma passagem e eu fui pra Alemanha Isso é o que o amor faz, cara. 16 anos, porque eu acho que assim, pensando numa maioria, né? Nessa idade, 16 anos, você tem uma namorada numa escola, ela se muda pra outra cidade, ou criança, ainda adolescente, você meio que desiste do relacionamento, fica doido do coração. Tu foi pra caçar pra outro país, empreendendo, vendendo produto e conseguiu. Cara, doideira, né? E aí? E eu digo que esse daí foi o momento que começou esse estalo na minha cabeça. Porque eu sempre fui um aluno... Eu sempre fui bem na escola, mas eu sempre fui aquele aluno do fundão que atrapalhava a aula. TDAH máximo. Também. Mas você me entende, né? Entendo. Os caras do YouTube é tudo isso. Todo mundo tem, né? Mas, cara, eu ia bem na escola, mas não ia, tipo, não era um aluno excelente de, tipo, pô, estudava muito. Ok. Mediano. Só que naquele momento eu comecei a estudar, porque eu falei, pô, eu posso ganhar dinheiro, né? Mas enfim, fui pra Alemanha, visitei ela. Quando eu voltei da Alemanha, Foi uma viagem o quê? De tipo, semanas, um mês? eu fiquei na casa dela, fiquei, sei lá, 3 semanas, 4 semanas. Foi ótimo, né? Foi uma puta viagem. Entendi. E, cara, eu comecei a comer um monte de comida alemã, um monte de coisa. E lá na Alemanha, bom, o pai dela trabalhava lá, então, tipo, eles tinham casa lá. E, bom, não precisei pagar hotel, que Sim. foi ótimo, só precisei pagar a passagem. Mas quando eu voltei pro Brasil, eu falei assim, pô, e agora? Eu vou continuar vendendo? Será que eu continuo pra ganhar dinheiro e tudo? Mas só que é difícil vender comida de porta em porta. Sim. É cansativo. E, cara, eu não tinha tempo, porque eu tinha começado na época, eu comecei a fazer faculdade, eu comecei aos 17, logo no comecinho dos meus 17, comecei a fazer faculdade. Não tinha tempo, porque eu vendia de dia, preparava comida de noite e estudava também de dia. Então, cara, precisava arranjar tempo. Falei, pô, ao invés de eu vender de porta em porta, que me toma muito tempo, eu vou estudar para eu vender a comida na internet. E daí, lá em 2020, boom do marketing digital, todo mundo falando de marketing digital. Falei, vou estudar marketing digital para eu vender minha comida na internet. 2020 você tava com quantos anos? Cara, eu acho que eu tava com 17, 18 anos, acho. Acho que 18, Cedo. 18, isso mesmo. E daí eu comecei a estudar marketing. E eu ouvi uma frase, uma vez, do Bruno Perini, eu lembro bem. Que ele falou assim, cara, tem gente que estuda a vida inteira, espera o momento certo pra estar pronto pra começar. Só que você nunca vai estar pronto, você tem que começar hoje. Porque você aprende muito mais com a jornada. Eu falei, pô, vou começar hoje. E daí eu criei o canal. No dia eu criei Chef Otto, que era o nome da marca de molhos que eu vendia de porta em porta, você acredita? Caraca, já era esse nome lá de Já trás. era o nome, e daí tipo... Porque era um nome sonoro e tudo mais. Uhum. E daí eu criei eu criei o canal e postei o primeiro post. E se vocês descerem lá no meu perfil, lá no último, lá no começo, A gente vocês vai vão colocar ver. aqui também, provavelmente. Vocês vão ver, exato. E eu acho que... Daí no dia seguinte eu falei assim, pô, vou gravar um vídeo ensinando a fazer alguma receita, porque provavelmente vai viralizar muito mais do que uma foto. Porque na época o pessoal tava falando, pô, começou esse Reels, começou o Shorts, começou o TikTok. E cara, você não acredita. O meu 5º vídeo bateu 5 milhões de visualizações. Caraca, isso em 2020. Era pré-pandemia? Foi 2021, que na verdade eu comecei a fazer os vídeos, Aham. entende? Eu comecei a estudar em 2021. 2020 e comecei a postar em 2021, entendeu? Então então já tava na pandemia. Tava na pandemia. Você começou a postar na pandemia. Na pandemia.
Aí, ali muita gente entrou pra esse mundo. Aí você hitou o 5º vídeo. Exato. Aí a cabeça foi o quê? Agora é isso. Mano, você não tem noção a felicidade. Imagina que deve A felicidade, porque desde moleque, desde que eu era muito pequeno, eu sempre quis ser youtuber. Sempre, 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 sempre. E eu já tinha tentado fazer canal no YouTube quando eu era moleque, 10 anos, 13 anos, 15 anos. E eu tentava, mas nunca deu certo. Só que, cara, quando deu certo dessa vez, eu falei, mano, eu vou... Era Shorts? Desculpa te interromper. Era no YouTube ou não? Era no TikTok e no Instagram. No Instagram. Os dois estouraram o vídeo. No Entendi. YouTube não estourou. Só que, cara, estourou no TikTok, estourou no Instagram. No TikTok deu, sei lá, 3 milhões de views. No Instagram deu 2 milhões de views. O que até pra hoje é um bom número. Sim, é um bom número. Ó. E, tipo, na época, cara, era tipo... poucos vídeos batiam 3 milhões de Sim. views no TikTok, assim. Tava realmente estourado o vídeo. E eu ensinei o pessoal a fazer um ratatouille do filme Ratatouille. Pô, Incrível. eu peguei a visão e falei, pô, eu acho que isso aqui é uma coisa que as pessoas vão querer ver. Sim. E daí deu certo de filme, daí eu fiz outro de filme que era do Bob Esponja, deu certo de novo, estourou de novo, e daí eu falei, pô... Eu acho que comecei, tipo, vi você pela primeira vez, então nessa época dos pratos de filme, porque eu lembro dessa brisa assim, não era tão clara, ainda não tava martelando na minha cabeça, mas era o teu começo, né? É. E aí, o que você fez que, tipo, você olhou pra isso, porque normalmente você às vezes sem querer irrita, e aí você teve essa cabeça diferente, você seguir na série e tal. Por que você tinha tanta convicção que você queria pivotar pra essa parte, entendeu? De conteúdo? Cara, no começo eu queria fazer vídeo pra internet pra vender minha comida, que eu vendia de porta em porta. Então era como se fosse o marketing, essa era a cabeça. Só que chegou um momento que eu percebi que se eu construísse uma marca em volta do meu nome, se eu construísse um personagem consolidado, se eu construísse o meu rosto na internet, isso ia ser muito mais vantajoso do que eu tentar fazer conteúdo para uma marca. Entendeu? Sim. Igual aqueles conteúdos que a gente vê de, sei lá, uma pessoa que faz... que tem uma empresa de sobrancelha. Uhum. Cara, em vez de fazer conteúdo sobre a empresa de sobrancelha, se você for a pessoa que fala sobre sobrancelha, tipo tem uma... Natália Beauty, né? Natália Beauty. Pô, a Natália Beauty é 10 mil uma sobrancelha dela, tá Sim. ligado? Sei lá. Então, tipo... Por Ela quê? é a marca. Ela é a marca. E eu comecei a ter essa sacada. Que tinha umas pessoas, tipo o Netão Bom Bife, na época. Sim. Ele era uma marca. Mas ele não fez propaganda do açougue dele. Ele era o açougue dele, Sim. entendeu? Ele era a marca por trás. Era isso que trazia confiança pra marca. Falei, pô, eu vou deixar de vender por um momento. Você ainda tava vendendo, então só pra gente entender. Quando Sim. você começou com esses conteúdos, você ainda tava vendendo com essa cabeça. Sim, Aí quando você viu que viralizou, que você começou a pensar agora... o que você falou. exato. Entendi. É porque eu falei, eu vou concentrar minhas forças em fazer vídeo melhor, conseguir uma audiência maior, conseguir que mais pessoas me sigam e que gostem do que eu faço e que confiem em mim, para daí elas quererem comprar minha comida. Sim, Entendeu? faz sentido. E aí você tava... Nessa época você falou que tava entrando na faculdade. Tinha entrado na faculdade, fiz administração de empresas. Durante quanto tempo? Eu fiz durante 2 anos e meio. Caraca, você segurou bastante, então. Segurei. Eu segurei até ter uns 5 milhões de seguidores. Ah, é? Em tudo ou aonde específico? Acho que no total, uns 5 Total. milhões. É. Então, eu quero entrar nessa história pra entender, porque você fala muito de YouTube, né? Eu já entendi que você consumia, você falou que queria ser youtuber e tal, mas você começou de fato estourando num conteúdo curto. Sim. E hoje um desafio claríssimo que eu vejo comparando assim, o mercado é quem era youtuber consegue mais facilmente se adaptar aos outros formatos e tal de retenção. Mas a gente vê muita gente que veio do shorts content, né, em geral, e que o maior desafio é, pô, eu quero migrar para o YouTube, mas eu não sei como compor um vídeo de 10 minutos. Então, onde na sua história entra essa transição, né? Que você estava estourando, irritando curto, porque você mandou muito bem no YouTube, né? Tipo, essa virada de chave. Não, mas a gente vai chegar lá, você vai explicar. Tá. Bom, o que aconteceu pra eu começar a fazer vídeo longo no YouTube? É. E como você fez essa transição e por que você fez ela? Olha, eu... Seguindo, voltei da Alemanha, continuei fazendo os vídeos, começou a dar certo. E, cara, comecei a fazer vídeo curto. Pro TikTok e pro Instagram. Na época o YouTube Shorts nem tava com uma ferramenta ainda em alta. Tava no Ela tinha comecinho, acabado né? de começar. Então, tipo, não era uma coisa, não Sim. existia. E daí, pô, no TikTok eu já devia estar com, sei lá, 300 mil seguidores. Tipo,
300 mil seguidores no TikTok na época, tipo... Sim. Cara, era doideira, Uma tá? loucura. Porque era... Hoje em dia tem muita gente com 300 mil seguidores Sim. no TikTok, porque é muito fácil de se produzir, mas na época não tinha muita gente. E daí, eu tava lá com 300 mil, no Instagram eu devia estar com, sei lá, 10, 15 mil seguidores. E um dos caras que trabalha comigo hoje, o Leozinho, ele falou assim, tu dá uma olhada nessa ferramenta nova que lançou aqui no YouTube, que é o YouTube Shorts. Reposta lá também, porque é mais uma chance de viralizar, é mais uma plataforma. Eu falei, pô, vou focar nisso. Mas eu sempre tive aquela dúvida, porque eu falava assim, pô, o YouTube é mais difícil de viralizar, o YouTube é um negócio que tem que ser mais profissional. Só que o YouTube Shorts foi completamente o oposto. Sim. Ele estava viralizando canais que estavam simplesmente postando com frequência. E daí eu comecei a postar um conteúdo cada vez de mais qualidade, com frequência, e começou a dar certo. Começou a dar certo. E eu lembro que, tipo, eu bati 100 mil seguidores em questão de, sei lá, 2 meses, assim, No YouTube. no YouTube. E, tipo, demorou 1 mês e meio pra eu bater os meus primeiros 1.000 seguidores, e em, tipo, 2 semanas eu saí de 1.000 pra 100 mil, assim, tipo, estourou. Eu que vim dos primórdios, tipo, a gente não tinha esse sentimento. Sim. Nossa, era tipo de formiguinha, Eu sei. mas tipo, é isso. Você vê a oportunidade ali no YouTube e foi dentro. Sim. E aí, a minha dúvida, assim, eu estudei um pouco a tua história, entendendo. Tem uma parte que você entra e investe no estúdio. Onde a gente tá dessa história? Que você tá contando que você estava produzindo, conteúdo bem produzido e tal, mas eu quero entender como é que foi fazendo essa curva. Tá. Vai contando aí. Beleza. Comecei a produzir esses vídeos curtos, produzia na minha casa. E, mano, produção péssima. E é realmente aquela Cara, todo questão. mundo- Quem quer começar, dá um jeito. É isso. Eu tinha um Samsung antigo, tinha um abajur daquele de canto de cama, de cabeceira de cama. E, mano, eu colocava o abajur em cima da comida e filmava e ficava péssimo. Se vocês virem os últimos vídeos, horrível. Mas todo mundo começa em isso algum que eu falo, lugar, se né? puxar os nossos primeiros vídeos, meu Jesus, amado, Horrível, é né? horrível. Mas o ponto é esse, né? Tipo, Sim, um é o dia que você falou, tem que começar. tem que começar. Um dia você começa, depois você melhora. É isso. Mas daí, eu gravava em casa. E eu acho que eu demorei cerca de, 1 ano e meio pra eu ganhar meu primeiro dinheiro com a internet. Por mais que eu já estivesse fazendo muito vídeo, eu tinha muito medo de fazer publicidade, muito medo de trabalhar com marca. Por quê? Eu não queria que meu público desconfiasse de mim, falasse, pô, Sim. ele tá fazendo isso pelo dinheiro. Eu tinha essa cabeça na época. Maneiro. E daí eu lembro que a primeira publicidade que eu fechei foi de uma música. Que chegaram assim, tipo, mano, eu tinha visualização, tipo, eu batia, sei lá, 3, 4 milhões de visualizações por vídeo. Daí essa empresa de gravadora de música chegou em mim e falou assim, pô, a gente te paga milão, coloca a nossa música no seu vídeo. Eu falei, R$1.000 pra colocar uma música? Pô, pra amanhã, faça agora. E daí eu fiz o vídeo, eu lembro, falei, nossa, tô rico, cara, ganhei R$1.000 com um vídeo. Tipo, demorou, sei lá, 6 horas pra eu gravar, tá tudo bem. E isso era em que ano, só pra gente entender? Isso daí foi em 2022, no final de 2022. Depois de uns 2 anos você já tinha começado. Eu comecei no dia 9 de abril de 2021. Tá bom de data, hein? Eu sou bom de data. E daí, bom, depois de mais ou menos 1 ano e meio, Foi aí que veio essa publicidade. essa publicidade. Eu falei, cara, que é isso? Absurdo. Nossa, tô rico. R$1.000? Eu tinha que antes vender molho na rua várias vezes pra conseguir R$1.000. Eu consegui uma música. Com uma música. E daí, beleza. Eu comecei a trabalhar com marcas, trabalhei com publicidade. E nessa, eu já devia estar com, sei lá, 300 mil no Instagram, 700, 800 mil no TikTok. E no YouTube eu devia estar com, sei lá, uns 250 mil. Porque, enfim, tava começando a somar as redes sociais ali. E daí, cara, eu comecei a entender que aquilo ali ia ser um negócio. Que aquilo ali tava crescendo. E eu precisava investir naquilo. E daí um amigo meu, que trabalha comigo até hoje, que hoje ele é nosso diretor de produção, porque hoje a gente virou um estúdio, né? Deixa eu chegar aí, que tá A gente vai bizarra chegar. essa estrutura, irmão. Fiquei impressionado. Um amigo meu mandou mensagem e falou assim, Otão, você precisa de um editor? Eu falei, pô, tô precisando, cara. Na verdade, tô precisando. Ele falou assim, cara, eu sou editor e tudo mais. Quer que eu edite seu vídeo? Eu falei, pô, vamos editar. Daí eu dei o vídeo pra ele editar e tudo mais. O primeiro eu não gostei, o segundo eu não gostei, mas eu fui treinando ele até ele ficar bom, que nem eu. Tipo, não que eu era melhor, mas A sua visão. o meu jeito. Isso. E daí, cara, começou a dar muito certo. Daí todos os vídeos batiam tipo 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões de visualizações. Todos os vídeos curtos. E daí, a gente começou a investir mais em fazer conteúdos melhores para vídeo curto.
Daí a gente começou uns quadros muito bons, tipo Em Busca da Melhor Comida do Mundo, que foi um quadro de 10 vídeos que deram 150 milhões de views no total. Foi ótimo. E daí a gente falou assim, pô, vamos investir num estúdio? E a gente fez um estúdio lá em Sorocaba. A gente montou um estúdiozinho de, sei lá, cara, era uma salinha de 50 metros quadrados, 40 metros quadrados, pequenininha. E a gente colocou uma cozinha lá dentro. Colocamos, tipo, pra fazer os vídeos lá. E ficou lindo, maravilhoso na época. Tá, não, essa parte eu preciso parar aí, porque eu acho que aí é onde a sua história é muito foda, que é diferente. Tipo assim, eu vi muita gente crescer, e aí eles começam a ganhar dinheiro, e o objetivo deles é, tipo, ter mais margem e botar mais dinheiro no bolso e viver um lifestyle daquela grana Não. do que reinvestir. Sim. E aí é muito claro nessa tua história, quando você tá contando isso, que meio que você acabou de começar, você tá irritando, você tá tendo essa visão de criar formato, aí você vai decidir pegar um estúdio pra produzir. Tipo, quero entender como é que foi essa cabeça? Você tava, tipo, já juntando uma grana pra investir? Não sei se alguma vez abriu ou abriria. Quanto foi esse investimento pra abrir esse primeiro estúdio? Tá. Pra mostrar o quanto convicto você tava que você ainda ia escalar isso. Porque Sim. investir no final do dia é isso. É o quanto você acredita numa parada. E mostra Sim. que você desembolsou uma grana foda que muita gente não faria. Como é que foi esse processo de decidir que você tinha que ter um estúdio? Não é algo normal pra todo mundo, entendeu? Cara, esse podcast é diferenciado mesmo. Por quê? Cara, é uma puta pergunta boa, mano. Cara, Que ninguém bom. me faz essa pergunta, cara. Essa é uma pergunta só de quem entende Entende mercado. conteúdo, é isso? É. Cara, o que passava na minha cabeça? Eu acho que eu sou um pouco louco, porque eu acredito demais no que eu faço e eu amo demais o que eu faço. Então, eu acho que quando eu comecei a perceber que dava pra ganhar dinheiro com isso, mas tipo, não era dinheiro tipo aquele um pouquinho de dinheiro, dá pra ganhar um bom dinheiro com Sim. isso. Eu falei, pô, eu vou investir. Eu vou investir nisso. Eu não vou colocar dinheiro no meu bolso. E tem um termo que se chama cash out. Eu nunca tirei dinheiro da minha empresa. Eu não tiro dinheiro da minha empresa, eu tiro um salário. Eu tenho um salário. Mas desde lá de trás você tinha essa cabeça? Cara, desde o começo eu tive essa cabeça. No começo, vou falar que eu gastei um pouquinho mais, mas, tipo, de verdade, eu ando com. O meu primeiro carro que eu comprei, que eu já comprei com o dinheiro que eu gravava os vídeos, tipo, eu poderia comprar um ótimo carro. Sim. Eu comprei um carro de, sei lá, 5 anos de uso, com 60 mil quilômetros, velho, só pra me levar pros lugares. Porque, cara, o que eu invisto na minha empresa retorna 10 vezes Sim. mais. Então eu não vou ficar perdendo tempo gastando com bobeira. Tem, tipo, eu viajo pros lugares, as pessoas veem eu tendo um estilo de vida. Cara, geralmente são marcas que me levam a viajar. Não Sim. sou eu gastando comigo mesmo, entende? Então, tipo, desde o começo, eu nunca gastei meu dinheiro. Nunca E gastei da meu onde dinheiro. veio essa referência? Por que isso estava imputado na sua cabeça? Você via alguém, você tinha como referência... O MrBeast é um bom exemplo dessa visão de reinvestir Sim. tudo que ganha. Porque é isso, eu sinto que eu vim de uma fase que eu não tive essa referência, não sei Hoje eu enxergo exatamente isso, e já faz um tempo, mas como que você criou essa mentalidade, entendeu? É isso que eu quero tentar achar pra, tipo, às vezes as pessoas... Você também vai se tornar uma referência pra outras, mas pra galera entender o valor de reinvestir em você mesmo, Sim. entendeu? Cara, eu ouvi uma vez, eu não sei se é daí que eu vim, que veio isso, mas eu já ouvi o MrBeast dizendo que o primeiro vídeo que ele fez, que ele fechou uma publicidade, ele ganhou $10 mil, não, $5 mil pra fazer uma publicidade de uma marca. Ele falou assim, pô, me dá esse dinheiro, me dá o dobro que eu vou dar pra um cara na rua, 100% desse dinheiro. Ele tipo, queria que fosse 10 mil porque ele falou que pro título era melhor. Um número redondo. Aí o cara não pode dar 5 mil, ele não, 10 mil. E vai dar certo. E daí o cara reinveste 100% do dinheiro dele. E, cara, eu particularmente acho que o cara é um exemplo máximo de sucesso. Sim. Ele é um cara completamente obcecado pelo que faz. Eu sou um cara completamente obcecado pelo que eu faço. E eu acho que tem poucas pessoas que são obcecadas pelo que fazem. E eu acho que, tipo, no Brasil, em cada um dos nichos, a gente encontra uma parcela pequena de pessoas. Bem pouco, bem pouco. Exato. E eu acho que, tipo, eu olhando pra gastronomia, tem algumas pessoas que fazem um trabalho ótimo. E eu falei, pô, eu vou ser uma delas. Eu vou ser um cara que não vou fazer um trabalho ótimo, eu vou fazer o melhor que ótimo, eu vou fazer o melhor possível, vou fazer o melhor trabalho possível que dê pra fazer. E como que eu vou fazer isso? Reinvestindo. Porque não é só fazer um conteúdo mais criativo. Criatividade, ela é infinita, você pode ter ideia toda hora. Só que o ponto é, dá pra melhorar a qualidade, dá pra melhorar tudo. E eu acho que o que fez com que eu quisesse reinvestisse fosse que eu desde o começo enxergava isso como um negócio, entende? Então, Entendi. quanto mais eu invisto no meu negócio, mais ele tende a me dar frutos, entende? Perfeito. Então, quanto mais eu tiro do meu negócio, mais ele vai
Perdendo a estrutura, né? Perdendo. Tipo, você vai sugando dele. E você não abriria quanto foi esse investimento pra fazer esse primeiro estúdio? Cara, deve ter sido, tipo, 40%, 50% que eu tinha ganhado. Deve ter sido, sei lá, uns 70 mil reais. E você foi guardando esse dinheiro com essa mentalidade? Ou era algo, tipo, um dia você olhou e falou, pô, tem esse dinheiro guardado no caixa da empresa e aí tomou a decisão? Ou era algo programado? Cara, Entendeu? na verdade era programado. Já pensou. Já tinha essa cabeça de querer fazer um estúdio. E, sinceramente, eu não gasto nada comigo. Minha vida, tipo, até pouco tempo atrás, quando eu morava em Sorocaba, meu salário era, acho que, 4.500. Então, tipo, mano, 4.500. Eu não preciso mais. Eu muito morava com os foda, meus pais, irmão. tipo, mano, por que eu Sim. vou gastar mais? Eu posso investir na minha empresa, tá ligado? 4.500 era pra, tipo, mano, vou sair com a minha namorada, eu vou guardar um dinheiro aqui pra, sei lá, eu comprar um tênis. Absurdo, irmão. Entendeu? Agora faz sentido ver essa estrutura aqui, porque a gente vai chegar na escala. Mas pra gente não se perder na história, então você investiu nesse estúdio, aí começou esse novo formato que já era mais produzidinho. E onde você entra ali no YouTube? Vídeo longo, tipo... Tá, beleza. Fazendo vídeo curto, eu percebi que as pessoas são... Elas têm muita conexão. Elas têm conexão com você e você vai chegar em muita gente, porque os vídeos curtos, eles explodem, cara. Tipo, Sim. é bizarro, é uma ferramenta que faz com que absurdo. você ganhe números. Sim. Porém, eu comecei a perceber que nos eventos que eu ia, as pessoas queriam tirar foto comigo e ponto. Só que quando elas viam os caras famosos de YouTube da velha geração, os caras tipo, sei lá, o Cocielo, Sim. quando viam o Castanhari, pô, os caras queriam conversar com o cara. Eles eram amigos, porque eles tinham uma conexão muito profunda. E eu falei, cara, eu quero só ser famoso por ser famoso, ou eu quero, no final das contas, ter uma conexão e um impacto na né? vida dessas pessoas? Exato, impacto. E, obviamente, quando você tem mais conexão, você tem muito mais proximidade, você tem muito mais chance de que a pessoa queira comprar uma coisa de Produto você, seu. você tem muito mais chance que a pessoa goste muito mais profundamente de você, e você gera uma diferença na vida da pessoa. Falei, pô, como que eu faço para criar mais conexão? Vídeos longos. E daí eu comecei a estudar sobre vídeos longos, e eu vou te falar, meu primeiro vídeo longo foi horrível também. Hoje, lógico, que tem visualização porque as pessoas descem para assistir. Mas na época foi muito mal. Eu já tinha, sei lá, um canal de 2,5 milhões de seguidores no YouTube, quando eu comecei a postar os vídeos longos. Cara, então, isso é muito loucura. isso é de muito louco, escutar. né? É, porque eu acho que isso é um problema que você vai ver muita gente hoje em dia. E vai ser maneiro entender como foi a sua visão. Porque tem canal hoje em dia de 10 milhões, que bateu 10 milhões e que só tem shorts, entendeu? Mano, eu fiquei sabendo, eu tava pesquisando, porque eu sou meio louco dos dados. Eu fui ver um dos top 20 maiores canais do mundo. É um canal, acho que chinês, coreano. Ele tem 96 milhões de seguidores e só faz vídeo curto. Você tem noção? É, loucura isso. 96 milhões Só tem só de vídeo curto. muito louco. E deve ser muito, né? Ele deve postar mais de um por dia. Se pá, parece- Cara, é bizarro. Sei parece lá, é uma máquina de entendi. conteúdo. É isso. Só que, tipo, não posta um vídeo longo. Só que hoje, a conversão do vídeo curto, pra você conseguir inscrito, é muito maior. Sim. Tipo, eu tenho um vídeo curto que me deu 1 milhão de inscritos. Isso é Você loucura. tem noção? Isso é loucura. Mas é maneiro que você entender que você entendeu o valor do watch time. Que é uma brisa que eu falo muito no podcast. Tipo assim, existe uma coisa que é a view, e é isso. Você tem que ir pra ser visto, pra converter pra inscrito, qualquer coisa que seja, vai pro conteúdo curto, que ele tem mais view, mas quando você quiser fazer a matemática do teu impacto, é você entender quanto tempo você tá sendo assistido por mês. É. E aí é uma soma de tudo, beleza? Um cara que faz 10 milhões de views com conteúdo curto, um cara que faz, sei lá, 1.000 views com um vídeo longo, ou 10 mil, às vezes pode até ser próximo. Mas o vídeo longo te alavanca muito mais, né? Um vídeo de 10 minutos, o cara sentou lá pra te assistir, ou botou na televisão, tipo, escolheu, tá ali sentado, mas alguém tá vendo, e você vai criando esse impacto. Cara, isso é Mas muito louco. É né? muito diferente. Aí eu quero entender você, porque você fez um trabalho foda de entender isso, e aí agora você tá explicando entrando. Aí você fez o primeiro vídeo, aí você foi estudando, quanto tempo... Tenta trazer um pouco mais na prática como foi. Você postou um vídeo, aí você definiu uma frequência, como é que você foi entrando pra esse mundo do vídeo longo? Tá, eu vou te ensinar a fazer um vídeo longo de sucesso, tá? Presta atenção comigo. É ouro, é ouro. Primeiro, você precisa ter uma boa ideia. Não me vem querer fazer o melhor vídeo do mundo e ter um título ruim, uma thumbnail ruim, que você não vai ter sucesso no seu conteúdo. Por quê? Porque ninguém... Se ninguém clica, ninguém assiste, irmão. Você tem que fazer com que as pessoas cliquem no seu vídeo para assistir o seu vídeo. Então tem que ser Regra uma básica. ótima ideia com que as pessoas se interessem e cliquem no vídeo. Eu não sabia disso no começo. Eu tô dividindo ouro com vocês, tá?
E o resto se você se propõe a fazer uma coisa num título, numa thumbnail, entregue isso. E entregue melhor do que você se propôs a fazer. Então, tipo, se você faz isso e vai mantendo o cara dentro do vídeo, cara, não tem como dar errado. Só que o ponto você tem que ir aprendendo a se comunicar. E, de verdade, fazer vídeo curto te dá visualização e te dá fama. Fazer vídeo longo te dá fãs fiéis e super fãs de verdade. Porque eu acho que vídeo curto, cara... Ele te dá um propósito, né? Você não entende que dentro do conteúdo longo, pra você fazer algo que funcione, você tem que parar, refletir, pensar, tipo, tá, o que eu tô fazendo? Quem vai assistir isso aqui? Que no conteúdo curto você joga mais um jogo do algoritmo. Então, tipo, você sabe que aquilo é um bom hook, alguma coisa e tal. Então, o fato de você exercitar essa mente, que é o que você tá falando, de como fazer o conteúdo longo, também busca um pouco uma linha de propósito. Não dizendo que quem faz conteúdo curto não tem um propósito, mas assim, o exercício de conseguir reter as pessoas e fazer vídeo longo empurra mais nessa direção. Eu acho que aí talvez você encontrou o propósito do seu conteúdo ou tô falando merda? Não. Mano, eu acho que os vídeos curtos, dependendo do resultado que você quer ter, eles dão muito trabalho. Eu acho que, tipo, por exemplo, talvez conteúdo de comédia seja muito difícil para você fazer um script. Talvez um conteúdo de maquiagem seja difícil para você ter que fazer maquiagem toda hora, mesmo que seja um vídeo curto. Para mim, por exemplo, um vídeo curto de receita costumava demorar 8 horas pra eu gravar. Mas é que tu também tinha isso era uma diferença muito grande que com certeza te colocou onde você tá, que é o nível também de produção que você investia num conteúdo curto não é tão comum, principalmente no Brasil, de se ver. Entendeu? Tem que parar pra refletir nesse sentido, demora uma cabeça muito foda. Porque é isso, até comédia, assim, né? É um pouco mais prático, você tem que... Mas vai de cada um, né? Tem o exercício mental da comédia pra você pensar na piada. Mas na execução, você não precisa alugar um estúdio, comprar a base da receita, esperar ela ficar pronta pra fazer o vídeo. Então, dizendo de tempo gasto, tipo, fazer um vídeo teu da época... E a gente vai estar botando inserção pra galera entender, tipo... É o que você falou, 8 horas pra fazer um conteúdo curto. Tá ligado? Hoje a gente consegue fazer, tipo, uns 4 ou 5 por dia. Só que a gente otimizou com uma baita equipe. Isso, eu vou chegar aí. Calma, que a gente tá bom, não, a gente vai chegar lá. Não, a gente tem muita coisa pra conversar, velho. Que então, delícia. Vai ser falar bom, sobre o que eu mais gosto, criar conteúdo. Então tá, então você tava no YouTube. Vai ficar 2 horas aqui, velho. Vocês vão ver, vai ter podcast. Pra mim, eu tô de boa. Se você for, a gente vai. Bom, então. Então é isso. Então, dentro do YouTube, você começou a fazer. E o que era essa frequência na época? Só pra entender de cabeça, assim. Você botou alguma meta? Ou você só ia fazendo conforme via ideias? Mano, quando você começa, você é burro, né? De verdade. Eu era burro quando eu comecei. Você tem falta de conhecimento. Exatamente. Te falta a virtude de saber que... A humildade. Você chega achando que você vai arrasar. E você não vai arrasar. Você vai arrasar quando você for aprendendo. Mas no começo eu achava que... Pô, vou fazer o vídeo, vai estourar. Tenho 2,5 milhões de seguidores. O maior erro que eu achei que eu cometi, que é achar que eu ia ter view num vídeo longo só porque eu tinha seguidor nos vídeos curtos. Cara, a gente tinha que criar uma comunidade. Então, meu primeiro vídeo longo deve ter batido 15 mil views nos primeiros 30 dias. Hoje meus vídeos todos batem mais de 2 milhões de views. Assim, tipo, batata. Só que a gente criou uma chancela. Então, tipo, não é apenas fazer um bom vídeo, mas é um vídeo do Chef Otto. Igual um vídeo daqueles caras. Sim. Hoje aparece pra mim, mano, eu quero assistir. Tem um selo, é o que você tá falando. A pessoa meio que fica colada na mente dela, que ela pode clicar, nem ver thumb, nem ver título, ela sabe que vai ser um bom vídeo do que ela curte. Esse é um terceiro ponto. Eu tava vendo um podcast esses dias do Colin and Samir, que é um canal muito bom, gringo também, que fala sobre... Eles são muito bons, né? Uhum. Eles falam sobre criação de conteúdo. E, cara, eles estavam falando sobre o poder das thumbnails. E, bom, um insight que eu tirei foi... Você pode ter um bom título, que você tem que ter, na verdade. Você tem que ter uma boa thumbnail. Mas um outro ponto que influencia também é de quem é o vídeo. Então, se você, por exemplo, é o MrBeast, só de eu ver o rosto do MrBeast e ver o canalzinho dele ali, eu já confio que vai ser um vídeo de excelência. Sim. Então, tipo, eu não preciso necessariamente ver o tema. Eu gosto dos vídeos do MrBeast, entendeu? Eu não preciso ver o tema. Eu gosto dos vídeos do Ryan Traham, entendeu? Então, tipo, esse é o ponto. Depois de você criar por uma constância e criar um público fiel, as pessoas passam a assistir porque elas gostam de você. Então, hoje, mesmo que você faça um vídeo que não seja um tema tão forte,
você vai ter muito mais view do que aquele primeiro vídeo, mesmo que ele tenha sido o melhor vídeo de todos. Por quê? Porque as pessoas já conhecem seu conteúdo. Então você, logo de novo, tem que começar. É isso. Tem que fazer. Mas aí, então, só pra gente conseguir concluir essa fase do YouTube, a gente... Se você conseguir falar assim de tempo, quanto tempo levou ali, essa frequência que você foi postando, Tá. pra você dizer que você consolidou esse selo Chef Otto. Cara, eu precisei de pelo menos ali 1 ano pra eu entender como fazer um bom vídeo, como fazer com que as pessoas se retenham dentro do vídeo, como fazer um bom título e uma boa thumbnail. Tá. E óbvio, todo vídeo que eu posto, 2, 3 vídeos pra frente, eu olho pra trás e falo, nossa, mano, esse vídeo tava ruim, eu tenho muita coisa pra melhorar. E então eu tô aprendendo, mas é uma questão de, hoje os vídeos já dão resultado. Só que ficou 1 ano comigo gastando uma bala, porque cada um desses vídeos longos que eu faço são vídeos caros. Recentemente a gente postou um vídeo longo que a gente explodiu uma BMW. Então, tipo... exato, uma das coisas que a gente faz, porque os nossos vídeos longos, eles dão trabalho. A gente quer fazer um nível gringo e trazer isso pro Brasil. E é difícil. É difícil. Como rentabilizar isso? Isso. Como fazer isso se tornar uma coisa viável? No começo não era. Era só um sonho, porque eu acreditava que esse ia ser o futuro de um criador de conteúdo. E esse, pra mim, é o futuro. Você ter uma conexão muito profunda com sua audiência, seja por stories de Instagram, que eu não sou um cara bom de fazer stories, ou seja por vídeo longo no YouTube, que eu acho que pra mim é a minha melhor maneira de criar conteúdo. E eu acho que depois de 1 ano, eu continuei criando conteúdo, entendi como que funcionava. Só que, mano, eu juro, eu devo ter gastado, sei lá, uns 300 mil reais só jogando dinheiro pra aprender. Durante esse período, aprendendo. Pra Que era o dinheiro que você tinha acumulado com as outras coisas, e aí você tava, de novo, aquele salário pequenininho pra você, e todo o dinheiro que você ganhava, você tava reinvestindo. Cara, isso é um pensamento muito foda pra conseguir te colocar na posição onde a gente vai chegar agora. Então, você focou e tal, e aí ali YouTube virou, depois desse 1 ano e pouco, você aprendeu pra caramba, testou e tal. Como que... Tipo assim, aí você veio do conteúdo curto. Hoje eu diria, e você vai me corrigir, que você prioriza o YouTube. Você entende como o guarda-chuva mãe da equação da marca Chef Otto, ele parte do YouTube e ele vai destrinchando para baixo. Sim. As outras coisas são necessárias. Então, onde foi ali que você falou, tá, agora eu vou flipar, igual você falou. E quase todo youtuber que eu conheço que é um bom youtuber ou tem foco e tal, é um péssimo cara de story, por exemplo. Um cara de... tá ativo no Instagram, porque é difícil... Não tem como ser... o foda em todas as redes sociais, né? Achar o meta ali, tá ativo no story, postar vídeo foda, ser um bom TikToker e tal. Você tem que escolher algum que é a prioridade. Aí você virou essa prioridade, não virou? Cara, TikTok, Instagram, amo vocês, tá? Amo vocês mesmo, equipes maravilhosas. TikTok, ó, beijão. Mas hoje a gente gasta muito tempo no YouTube, tá ligado? Porque a gente achou que isso é um bom foco pra gente ter por conta dos vídeos longos, por conta que é a maior plataforma de streaming do mundo. Então a gente falou, pô, vamos fazer isso, focar e vamos conseguir 10 milhões no YouTube? Vamos conseguir 30 milhões no YouTube? Vamos fazer com que o nosso canal seja o maior canal de gastronomia do Brasil pelo YouTube? E, cara, a gente tá indo por esse caminho. Eu acho que, pra mim, é muito difícil de produzir conteúdo pra stories. Eu ainda tenho que aprender muito. Sim. É muito difícil porque, realmente, é difícil ser bom em tudo. E eu acho que uma coisa que facilita você ser bom em muitas coisas é você ter uma equipe. Só que ter uma equipe é caro, né? E, cara, hoje a gente tá contratando muita gente. A gente tá com uma equipe, acho que de 12 pessoas, mas estamos aumentando. Isso daí é só pro canal do Chef Otto, pros vídeos curtos e vídeos longos. Mas a gente tá com outros projetos também, que são, tipo, outros negócios que a gente vai chegar lá, novas frentes de negócio, novas empresas. Tipo você com a NG Cash, que tem outras frentes de negócio, não só o canal. Mas eu acho que é uma coisa cara, sabe? É uma coisa cara, É, muito cara. mas você entende o valor quando você percebe que a marca tá ganhando relevância, ganhando resultado. E hoje, por exemplo, eu tenho 12 pessoas que trabalham comigo. Minhas 24 horas são só 24 horas. Eu sou um ser humano. Por mais que eu seja muito produtivo, eu tenho 24 horas no meu dia. Vezes 10, quer dizer que a cada dia que passam, são 240 horas Uma forma muito maneira de ver. pensadas nesse conteúdo. Então, tipo, são 10 dias a mais que me toma, que me corta. Então, num ano, a gente não andou 1 ano, a gente andou 10 anos, entendeu? Porra, que visão irada de ver como construir um time. Porque eu ia te perguntar isso, cara.
eu já tinha visto a tua cabeça assim, de construir time, mas estando aqui hoje, chegando no estúdio, vendo ali a galera trabalhando, passei pra ir no banheiro ali, os editores também, tipo, tá todo mundo concentrado aqui. Vocês estavam tendo uma reunião, falando de conteúdo e tal. Cara, é uma cabeça, de novo, gringa no Brasil. Eu vejo assim, são poucos canais que tem essa estrutura. Eu tava lá com o Enaldinho também, que tem uma estrutura foda, mas sei lá, eu contaria na mão que hoje, da atualidade, você pegar do YouTube Brasil, na ativa, 15 canais estão pensando nessa cabeça de estrutura, e eu tô tirando um pouco os podcasts que já estão em outra vibe. É que podcast precisa exato. de estrutura, né? Mas assim, e é uma diferença irada. Só que aí vem o problema. Tipo, eu quero te perguntar pra eu aprender também junto. Tipo, como você veio construindo esse time? Porque tem a questão... acho que a parada mais difícil para seja artista, mas falando principalmente do youtuber, criação, criatividade, é você delegar o seu viés criativo, que é o que mais te consome. Ter ideia de conteúdo, ter ideia do vídeo, aprovar uma thumb, porque você tem o feeling e tal. Né? A essência de um canal vem muito dessa cabeça do creator ali, que é a cara da parada. Então eu quero entender duas coisas. Uma, como você construiu esse time, e se hoje você diria que com esse time você conseguiu delegar parte da sua visão criativa, onde você hoje não precisa estar com a mão 100% na parte de criação, tirando a parte de gravar. Entendeu? Nossa, que da hora, velho. Pô, que podcast eu da hora do montei caralho, uma pergunta velho. monstra, mas Pô, a gente vai foda, resenhar. velho. Porra, Não, fico na moral, feliz. mano. Pô, cara, eu tô me sentindo Mr. Beast aqui, entrevistado pelos podcasts. Pô, você é louco, que da hora. Vamos lá. Bom, como eu me sinto, como que eu criei uma equipe Você confia hoje pra delegar essa visão? que dá sucesso, uma equipe que dá resultado? Primeiro, eu tive que aprender a abrir mão e entender que eu não sou o melhor em tudo. E, na verdade, eu sou bom em poucas coisas. Como todo mundo é. Se Sim. você for contar na mão, você deve ser bom em 2 ou 3 coisas que você é muito bom. Muito bom. As coisas que você não é muito bom, que você só é bom, você delega, entendeu? Perfeito. Quando eu comecei, eu era muito bom em comunicação, em roteiro, porque eu estudei marketing, estudei como me comunicar. E eu aprendi a falar. Particularmente, eu acho que eu falo muito bem. Sim. E eu comecei a estudar sobre comunicação. A edição, eu fui aprendendo, eu editava no celular. Captação, eu fui aprendendo também, eu ia filmando. Só que eu não era o melhor. A primeira vez que eu tive que delegar foi para aquele meu amigo que falou assim, pô, posso editar um vídeo para você? Pro Filipe, que é o grandão. O Léo, ele que falou pra eu postar no YouTube Shorts. O Filipe é nosso diretor de produção hoje. Ele chegou em mim e falou assim, pô, quer que eu edite um vídeo pra você? E no começo, eu tinha muito receio de dar o vídeo pra ele editar, porque eu tinha medo de não ficar tão bom e as pessoas não gostarem. Só que como eu fiz pra eu poder delegar? Porque eu não tinha tempo, cara. Eu trabalhava o dia inteiro. Eu ficava editando o dia inteiro, ou tava gravando, ou tava fazendo story, ou tava fazendo conteúdo. Por quê? Tomava muito do meu tempo a edição. Tomava muito do meu tempo. Daí eu falei assim, pô, eu preciso fazer isso. Não é que, cara, eu tava pensando em time e tal. Você falou, cara, preciso, senão não vai funcionar. Pô, preciso. No começo você não tá, tipo, pô, vou fazer um time gigante. Não. Uhum. Só preciso fazer isso acontecer e eu preciso de mais tempo. Eu tô sem tempo, tipo, todos os dias eu trabalhava das 8 da manhã às 10 da noite, mano, eu não parava, eu tava quase tendo um burnout, tipo, pô, preciso de alguém pra me ajudar. E se eu não conseguisse achar uma forma da pessoa me ajudar, cara, eu que ia sair perdendo com isso. Muitas pessoas, às vezes, têm tudo bem, eu edito, tudo mais, mas, cara, tipo, isso te impede de crescer, cara. Você tem um teto, você tem o seu tempo. Daí, o que eu fiz? Eu editava o vídeo, falava, mano, edita seu vídeo aí e vamos bater lado a lado o que eu acho que dava pra melhorar no seu vídeo e o que o do seu vídeo ficou melhor que o meu. E a gente foi fazendo isso lado a lado. Eu devo ter gastado uma grana com ele. A gente editou vários vídeos. Acho que o 7º vídeo que ele editou pra mim, a gente chegou a postar. Então, antes desses primeiros vídeos, não é que ele editou. Eu editava junto com ele. Só que eu não confiava 100% ainda. Você não usava o dele, eu pegava alguma melhora do dele e fazia no seu. Postava, pagava sem nem usar. Exato, porque a questão é... Tava treinando ele. Você tem que treinar a sua equipe. Não é que o cara nunca vai chegar pronto pra você. Você tem que treinar a sua equipe. Obviamente, o cara não vai fazer do seu jeito. Porque ele não sabe fazer do seu jeito. Você tem que treinar o cara, literalmente. Sim. E daí, treinei o Filipão. Ficou ótimo. E, mano, você não faz ideia. Pelo menos 4 horas por dia vieram pro meu bolso de novo.
Então quer dizer que agora Você voltou a respirar. eu tenho tempo para pensar em conteúdos melhores. Eu tenho tempo para pensar em outras coisas. Eu tenho tempo para poder jantar, sabe? Tipo, tranquilo. Treinar. Eu tava gordinho. E daí eu comecei a poder pelo menos me exercitar. Daí eu contratei a segunda pessoa que foi trabalhar com a gente, que foi o Léo. Que o Léo, Eles dois estão desde o primórdio. desde né? os primórdios. O Léo é nosso diretor de projetos hoje. A gente tem várias outras empresas rodando aqui no grupo. E o Léo é que toca isso. Ele tá nesse braço de projetos. Depois a gente chega nisso. Vamos primeiro na parte de produção de conteúdo. O Filipe, que era meu editor, ele virou meu filmmaker também. Então, já o meu tempo de gravação, que era de, sei lá, 6, 7, 8 horas, desceu para 4. Então, num dia, a gente conseguia gravar 2 vídeos. Então, eu parei de gravar todos os dias da semana. Eu passei a gravar, tipo, metade da semana só. Incrível. Então, ganhei mais tempo. Eu comecei a gastar mais dinheiro, obviamente, mas o que vale mais do que o seu próprio tempo, né? Sim. Então, se você é uma pessoa que, por exemplo, ganha, vamos chutar, vou fazer um número redondo, 10 mil por mês, e você tem que, vamos supor, que limpar a sua casa. Mas vamos supor que você tem que limpar a sua casa todos os dias, o dia inteiro. Sim. Se você tiver que fazer isso, você não vai conseguir ganhar seus 10 mil por mês. Então você paga para alguém que ganha R$1.000 por mês e você não precisa fazer aquilo e você ainda fica com 9 no bolso. Sim. Foi essa a mesma lógica. Eu comecei a entender que eu precisava comprar tempo. Eu precisava comprar o tempo para as pessoas me ajudarem porque eu tinha pouco tempo. E daí eu comecei a me envolver em novos projetos, novas fontes de renda, porque eu sempre gostei disso. E daí eu trouxe o Léo para dentro da empresa. E daí eu já fiquei mais tranquilo também. Quando você trouxe o Léo, porque ele é o segundo, o primeiro eu acho que é sempre o modo o Filipão ali, ele... Vamos fazer tudo junto, vamos fazer acontecer. Mas você já tinha clareza da posição do Léo, por exemplo? Que já é o segundo contratado? Cara, zero clareza. Era muito mais tipo, mano, você vai resolver todos os problemas que a gente tem, porque a gente quer gravar tal tipo de vídeo, preciso que você ligue para tal pessoa, Entendi. preciso que você resolva. Hoje ele é nosso diretor de projetos novos, projetos de, por exemplo, projetos de empresa. Antes ele era nosso faz tudo, que resolve os problemas. Mas esse é o melhor cara que tem para você colocar para tocar um projeto de uma operação. É um cara que resolve qualquer problema, entende? Então, tipo, o cara que enxerga o macro. Mas daí, voltando, contratamos o Léo. Só que o Léo não faz parte da operação gravação de vídeo. Quem faz é o Filipão, que ele gravava e editava. É engraçado que você fica falando Filipão, e o Filipão também era isso do nosso lado lá na Nigo House. Ah, vocês têm o Filipão? A gente tinha, né? Tipo, a Nigo House 1.0 e 2.0 era a produção gringa que a gente chamava. Era o Filipão, que também era o Filipão. Mas ele era gringo? Não, ele era brasileiro, fez um servidor de Minecraft com a gente quando a gente era pequeno e foi morar lá, e era nosso único amigo. Então ele ia ajudar a gravar, ele ficava gravando atrás da câmera e era a produção. Ele até criou um canal depois, aí era o Filipão também. Grandes Filipões da história. Grandes Filipões da história. Isso. Mas segue aí. Aí depois do Leozinho... Daí, bom, a gente, agora voltando no conteúdo, contratei um cara pra me ajudar a gravar e editar. Era uma mesma pessoa. E a gente tava voando, fluindo. Eu falei assim, pô, eu vou fazer um estúdio pra eu conseguir gravar melhor, porque eu não queria fazer mais na minha casa. Na verdade, então nessa época desse time já, você ainda não tinha pego aquele primeiro estúdio? Não, Tá. não. Okay. E eu gravava na casa da minha mãe, cara. Porque eu morava com a minha mãe, eu era um moleque, né? Tinha, sei lá, 19, 20 anos, eu ainda não tinha me mudado. Caralho. E daí, eu fui fazer esse estúdio pra não precisar fazer na casa da minha mãe, não atrapalhar minha mãe. Eu também poderia trabalhar, tipo, um horário completo lá, mais tempo. E, bom, fomos pro estúdio. Chegando lá, a gente começou a pensar que a gente podia contratar mais um editor, talvez, porque a gente estava tentando começar a produzir mais conteúdo. E o Filipão tava mais tempo comigo gravando. Então ele ia ser só meu filmmaker. A gente contratou mais um editor. Muito difícil contratar editor. Isso, depois a gente entra nesse, é a parte, que editor é difícil. Editor é difícil. Principalmente, na minha opinião, quando você vai contratar um editor que é freela. E não desmerecendo, mas o ponto é, tem muita demanda e às vezes a gente acaba tendo atrito. Então, tipo, às vezes é muito bom hoje o cenário para se você quiser virar um editor de vídeo, vai ser muito bom. Opa, o cara quase caiu aqui atrás. É muito bom você virar um editor de vídeo hoje porque tem muita demanda. Então, eu acho que por ter muita demanda, muitos editores fazem muitos trabalhos simultaneamente. Sim. Então, acaba não tendo aquele foco. Exato. E na época, a gente estava tendo essa dificuldade. Daí a gente chamou um cara
para vir presencialmente trabalhar com a gente. Primeira vez que a gente falou, pô, vamos contratar um cara presencial. Isso que eu achei muito bom daqui. Eu vi os dois, tipo, editando aqui. É outra parada, né? Vamos trazer o cara presencial? Vai ser mais caro? Vai. Mas vamos trazer o cara presencial, porque pelo menos a gente não fica tendo que treinar o cara. Eu ensino o cara, 6 meses depois, o cara vai embora. Puta saco, cara. Eu perdi mó tempo. Isso que eu ia perguntar, o que é o modelo de retenção de um editor na sua cabeça? Cara, o modelo é... Eu quero treinar o cara pra gente virar a maior produtora de gastronomia do Brasil, pro cara ser o editor... Hoje, ele é um editor, tipo, um dos poucos. Mas no futuro ser um editor-chefe, ser um editor que toca editores, entende? Porque a gente tem essa capacidade no futuro, mas deu uma projeção para um editor aqui dentro. Mas daí, bom, a gente chamou o Marcelão para vir trabalhar com a gente. Ele não foi a primeira pessoa que a gente tentou. A gente tinha tentado um cara muito, muito ruim. Tipo, na primeira semana cortado já, ele não fazia nem um pouco fit. E isso é uma coisa diferente. Quando você chama uma pessoa pessoalmente, você acaba conhecendo essa pessoa. Se você não tem sinergia, por que o cara tá no seu time? Não tem que estar. Tá tudo bem. Se a pessoa não faz sinergia com você, com o que você acredita, o cara não tem que estar trabalhando com você, tá tudo certo. Se você online é muito difícil isso, né? De identificar isso. Você não conhece as pessoas. E isso é uma coisa que um líder, tipo, tem que olhar. Então, tipo, os meninos que trabalham comigo, eles são bons líderes. E eles olhavam e falavam, pô, cara, acho que isso aqui não combina com a gente. Esse cara não combina. O cara viu uma semana, cortamos ele já. Deu pra sentir já. Deu pra sentir que o cara não era dos nossos. Só que daí a gente chamou o Marcelão, que é nosso editor de vídeos curtos até hoje. O Marcelão, cara, ele começou a aprender, começou a ir bem, começou a melhorar. E, mano, ele saiu lá de Sorocaba, que hoje a gente tá aqui em São Paulo. Vamos chegar lá, mas... Cara, ele começou a trabalhar com a gente, trabalhou bem. Nesse momento, a gente já estava eu, Filipão, Léo e agora o Marcelão. Daí a gente contratou mais uma ajudante para me ajudar na hora da cozinha. Por quê? Porque a gente precisava cozinhar as coisas, deixar, tipo, vamos supor, os ingredientes já preparados, tudo mais, porque... Mise en place, como é que é? O cara sabe, velho, que é isso. O cara sabe comida, velho. Deixar tudo pronto. A gente contratou a Neide, que era uma ajudante de cozinha, e a gente colocou ela lá pra dentro, super doce. Só que, cara, ainda não tinha estrutura nenhuma. A empresa era totalmente, tipo... Pô, todo mundo faz tudo. Meio na correria, faz o que dá. O único que fazia um trabalho fixo era o Marcelão, que editava. Agora todo mundo, faz tudo, ajuda aí. E daí a gente começou naquele momento a gravar os vídeos longos. Tava eu, o Filipão, Marcelão, Leozinho e Neide. Começamos a gravar vídeos longos. E, mano, foi uma porcaria no começo. Ficou horrível, os vídeos são horríveis. Tipo, particularmente não tem nada de virtuoso. Os vídeos não tem um bom título, não tem uma boa thumb, não tem uma boa ideia, é ruim. Só que, naquele momento eu enxerguei que o YouTube realmente era o lugar pra gente. A gente já tava começando a ter bastante destaque no YouTube. E que fazer um conteúdo longo ia trazer muito mais relevância pra gente nos próximos anos. Então, a gente não tava pensando, pô, mano, vou encher meu bolso de dinheiro, vou ficar rico e acabou. E, cara, eu não tenho nem um pouco dessa ideia. Eu quero, daqui a 10 anos, estar fazendo um conteúdo incrível. Eu não quero me aposentar. Você tá com 23 anos, é isso? Cara, eu tô com 22 anos. Cara, isso é absurdo, mano. Isso dá um nó na minha cabeça. Porque, tipo assim, eu tô pensando, 22 anos, eu tava na Nigo House... Acabado de sair a 3.0. Mas você é novo também, você tem 26. Né? 27, acabei de fazer em janeiro. Mas assim, essa parada... Ali eu já tava com uma cabeça empreendedora e tal, mas assim, ver você falando isso com 22 anos e toda a tua narrativa que você tá falando, é bizarro ver, porque eu tenho total convicção do que você tá falando, que daqui a 10 anos tu é um monstro, mano. Você tá agora com 10 milhões, com 22 anos, com a cabeça de reinvestir tudo, estruturando o time e tal. Se você não parar essa linha... Irmão, e você pensa que você mantém só na culinária? Ou você acha que você vai furar para outros lados de conteúdo em geral? Cara, a gente já pensou sobre isso. A gente já pensou em talvez fazer outro tipo de conteúdo. Mas por que fazer outro tipo de conteúdo, sendo que nosso filtro, a gente falou disso hoje, inclusive. A gente quer inspirar, alegrar e entreter as pessoas, só que através da gastronomia. E a gente consegue fazer isso com qualquer tema. A gastronomia, ela rege nosso conteúdo.
Eu posso falar de outras coisas. Tem muitos outros assuntos que eu Você falou que adoro. explodiu uma BMW num vídeo Exato. de culinária. Isso. No vídeo de culinária. Entendi, Só que, tipo, entendi. a gente consegue fazer essas coisas se tornarem plausíveis, sabe? Tipo, a gente já pensou sobre fazer, talvez, conteúdo de marketing digital, que eu adoro. Fazer conteúdo de viagem, que eu adoro. Só que, cara, a gente pode conectar tudo isso com uma boa marca forte que a gente vai centralizar. Em 10 anos, a gente vai ser o maior. Porque, tipo, hoje, se você pensa em qual o maior nome de gastronomia do Brasil, assim, você pensa no primeiro nome que vem, tipo, mano, Jacan. Jacan. Você pensa no Jacan. Se você vai pensar quem que você acha que é o maior, sei lá, apresentador de jornal? William Bonner. William Bonner. William Bonner é fato. Sim. Mas, tipo, o William Bonner, ele já apresentou novela? Já apresentou outra coisa? Não sei. Só que eu sei que ele focou muito bem em fazer isso. O Jacan, ele faz outros tipos de conteúdo, de outros temas? Cara, acho que não. Ele é muito bom naquilo. Sim. E se você se tornar o maior e o melhor na sua área, cara, você vai ser gigantesco. E provavelmente maior do que influenciadores que Que são mais amplos. só são amplos. Porque, por exemplo, a Virgínia, ela é gigante, ela é uma outlier, ela é totalmente fora do padrão normal. Mas mesmo assim, tem influenciadores nichados no Brasil que ganham mais que a Virgínia. Sim. É difícil, tá? É difícil. Agora falando dessa conta aí com o IPINC e tudo. Exato. Não, mas tem. Só que eles são nichados. Por exemplo, finanças. É um ramo sim. que tem influenciadores que não desvirtuaram e focaram e tem Sim. mais faturamento. Obviamente, é que a Virgínia tem 50 milhões de seguidores no Instagram, o que é muito louco. É absurdo. Só que tem influenciadores que devem ter, tipo, 8 milhões no Instagram que faturam mais que a Virgínia porque eles seguem um tema, entende? Sim. Entendi. Maneiro essa cabeça. Faz sentido? Não, faz sentido total, mas só pra gente não perder a conclusão do time. A gente tava aqui. A gente foi longe. Não, né? foi bom, é bom que a gente vai brainstormando junto aqui. Mas e você, então, contou a história dos editores, aí já é um time de 4, a Neide que ajudava a fazer o mise en place, como é que Mise en fala? place, É yes. isso, tá certo. E aí você hoje falou que já são 12. Eu cheguei aqui, vocês estavam numa reunião de 10 cabeças. Não precisa ir contando como foi Sim, cada sim. um, mas o que são essas pessoas? Como é que você montou esse fit? Tá. Depois que a gente começou a estruturar o que a gente queria entregar, a gente começou a ter mais clareza. Porque não adianta você crescer uma equipe sem entender o que cada um vai fazer e sem ter necessidade. Porque às vezes você vai pagar o salário para uma pessoa e você vai ver que ela não faz nada porque você não deu nada para ela fazer. Porque às vezes não tem o que fazer. Sim. Só que hoje a gente tem 12 pessoas porque a gente tem espaço. E a gente precisa de 15, a gente precisa de 20, sabe? Então, tipo, você tem que ter 12 com um time que, na verdade, precisaria ser de 20. O pessoal tem que trabalhar com alta produtividade. A gente gosta de trabalhar um time enxuto, altamente produtivo e altamente engajado. Como que a gente fez? A gente saiu de Sorocaba, depois de começar a produzir vídeos longos. A gente começou a produzir, começou a virar. Produzimos por 1 ano, começou a virar 1 ano e meio, 2. Bom, falamos assim, pô, acho que tá na hora de dar o próximo passo. Os meninos que trabalham comigo, o Léo e o Felipe, começaram a crescer dentro da empresa. Eles falaram, pô, então acho que ainda não. Eu falei, não, tá na hora de dar o próximo passo. Vamos pra São Paulo. Os caras, pô, mas ainda tá cedo, a gente ainda não estruturou tanto, a gente ainda não tem tanto caixa. Eu falei, cara, vamos pra São Paulo. Vamos criar um estúdio em São Paulo que a gente vai ser incrível. Vai empurrar. Por quê? Porque aqui tem todo mundo pra gente fazer collab, aqui tem um monte de marca, aqui a gente vai conseguir fazer muito mais conteúdo melhor, sabe? E vamos fazer isso, cara. A gente tá aqui, é all in. A gente tá aqui 100%. Se der tudo errado, cara, a gente tentou 100%. A gente não vai ter pelo menos a dúvida. E meu pai falou isso pra mim. Ele falou assim, Otto, é melhor você se arrepender por ter tentado demais do que você se arrepender por não saber o que teria acontecido se você tivesse tentado. Eu falei, pô, vou fazer. E daí a gente veio pra São Paulo. Foi uma obra aqui de uns 6 meses pra gente fechar todo esse estúdio aqui. Porque, cara, aqui era do zero. Era uma sala vazia, assim, um vão. Não tinha nenhuma parede, não tinha nada. Não tinha nada. E daí, a gente gastou... Se foi 70 mil... Beira, sei lá, acho que a gente beirou 1 milhão aqui, velho. Isso era o que você tinha guardado, pensando já em vir pro estúdio. Não. Isso daí não é mais guardado. Agora, isso daqui foi um pedaço do nosso caixa. Porque hoje a gente reinveste tudo na empresa. Isso que eu ia falar. Guardado, eu digo, de caixa da empresa. E aí foi uma aposta, tipo, vamos pegar todo esse caixa aqui e fazer, porque eu acredito que lá vai fazer valer mais. Ah, sim. E, cara, tipo...
a gente já fez retornar o dinheiro em, tipo, 2 meses do primeiro ano que a gente tá aqui. Pelo fato de estar aqui. Você sentiu que deu essa diferença e retornou e compensou. São Paulo é loucura. É bizarro, né? São que tá Paulo o é dinheiro. loucura. Né? Só chegar aqui e dar... Só não ser engolido por São Paulo, a galera fala muito. É difícil não ser Que aí eu engolido vou de te São perguntar Paulo. isso, do foco. Porque aí você entra num lado que você trouxe o estúdio pra cá, conseguiu, e foi muito maneiro você falar do próprio foco do canal, você não pensa em sair de culinária, mas você começou os collabs, e o que foi o foco estando aqui? Porque aí você escalou o canal, mas como é que você não perdeu também? Porque eu acho que tem muito isso, você vai pra um evento, você vai pra um... fulano te chama pra fazer um collab, você conhece outra pessoa, uma marca apresenta uma ideia de outra coisa que você não era nem o que você queria fazer, e tudo é oportunidade. Sim. Como é que você, aqui dentro de São Paulo, com toda essa estrutura, não perdeu o foco? Esse é o ponto, né? Esses dias veio um amigo nosso em comum aqui falar comigo. Eu falei, cara, você precisa focar mais. Você precisa lembrar do porquê que você faz conteúdo pra internet. Porque, às vezes, as pessoas que começam a crescer, elas começam a achar que, para crescer mais, elas precisam expandir caminhos, expandir outros temas. E muitas vezes é verdade, você pode falar de outros temas. Pode abrir suas bolhas, né? Entrar em outras bolhas. Mas eu acho que você só precisa ter muito claro o que você quer na sua vida, sabe? E eu já tive pouca clareza e eu já perdi muito tempo da minha vida. Só que hoje eu sinto, sei lá, uma vez pelo menos por mês, uma vez a cada 15 dias com a minha equipe, os líderes, e a gente senta e vê se a gente está batendo as metas que a gente se propôs para o ano. E, cara, sinceramente, a gente se propôs, no começo desse ano, a gente teve muita clareza o que a gente quer fazer nos próximos 5 anos. E, cara, nada vai mudar isso. Nada vai mudar isso. A gente vai fazer acontecer. Só se for uma ideia muito boa, que a gente não pode perder e que não comprometa as outras coisas que a gente vai fazer. Então, a gente tem clareza do que a gente quer. Só que o ponto é, as pessoas às vezes querem abraçar tudo. E, mano, o que tem de oportunidade, o que tem todo santo dia, de dono de restaurante falando pra eu virar sócio. Você imagina. Cara, Esse pitch aí pra tudo poxa, deve ser loucura. e tá tudo bem você querer que eu seja o seu sócio, mas eu não posso. Porque eu tenho um tempo fechado, eu não tenho muito tempo. Eu tenho 24 horas no meu dia. E nessas 24 horas eu quero focar no que eu sei que vai dar mais resultado. Eu quero focar no que vai ser melhor para fazer um conteúdo mais incrível possível. E para continuar fazendo. Porque não adianta também eu fazer uma coisa que dá muito resultado, só que em contrapartida eu comprometo o meu conteúdo. Entende? Tipo, nossos resultados, eles são relacionados em faturamento, resultado de conteúdo de qualidade, visualização. E, cara, sinceramente, o quanto a gente tá fazendo isso pelo nosso propósito, sabe? A gente tem um propósito muito forte aqui dentro da empresa. Todo mundo que você perguntar, todos os colaboradores têm a mesma cabeça. Todo mundo vai falar, cara, adoro trabalhar aqui por tal motivo, porque a gente vai se tornar o maior canal do Brasil. A gente vai se tornar o maior canal de gastronomia do Brasil. Vamos pra cima, vamos pra cima. Os caras estão animados. É isso, é ter o propósito muito claro, você falou bem. Acho que é escrever, literalmente escrever, né? Tipo, e visualizar, parar um dia pra pensar e refletir no seu propósito, seja no mundo do conteúdo, no que quer que seja. E ter, claro, quase que, tipo, botar na parede do banheiro, que aí ajuda você a não perder esse foco no dia a dia. Sim. De desvirtuar. Eu acho que agora que você falou que é um amigo em comum, ele conversou comigo esses dias, e eu acho que você deu uma call muito boa pra ele, porque o caminho que ele falou que vai seguir, falei, genial. Depois pós-podcast a gente vê se a gente tá falando da mesma pessoa. Segredo. Os caras estão conversando em código. É isso, mas... Boa, então eu tenho uma parada que é mais pro final que eu pergunto, mas como você falou de 5 anos, é uma pergunta boa pra ter. Que é o corte pra viralizar de previsões do futuro pra daqui 5 anos. Nossa. E aí pode ser não, é maneiro ser desde o chefe Otto da marca, o que quer que seja, desde a sua vida pessoal ou do mundo, que você acha que vai acontecer tal coisa no mundo, que daqui 5 anos a gente vai puxar esse corte e ver o que você acertou. Quer começar por... Você tava já falando de vocês estavam agora falando de daqui 5 anos. Daqui 5 anos você vê o quê? O chefe Otto... Cara, eu não quero ser arrogante, mas eu sou um cara ambicioso. Tem que ser ambicioso, é isso. Eu sou um cara ambicioso. Cara, eu acho que eu vejo daqui 5 anos... Eu vejo
acho que uns 20 milhões de seguidores no YouTube, 25 milhões de seguidores no YouTube. Eu vou até mais. Eu vejo a Chef Otto com uns 25 milhões de 25? seguidores no YouTube. Acho bem palpável. Eu vejo a maior marca de gastronomia que surgiu na internet do Brasil. Forte. Bom. E, cara, eu vejo mais de 100 mil pessoas que a gente ajudou a poder ter uma refeição. Forte. Talvez 1 milhão. 1 milhão? Talvez 1 milhão. Pô, aí isso aqui tá no futuro, a gente vai puxar os cortes e bater o que aconteceu. Inclusive, eu não sei se eu tô dando spoiler, mas tem um molho. Ah, sim. Esse daí é o braço que o Léo trabalha, cara. Que Novos agora projetos. são os projetos, né? Que a gente tá agora, tipo, como transformar e monetizar sem precisar fazer publicidade. Porque eu adoro algumas marcas que a gente trabalha. A gente trabalha só com marcas que a gente confia. Marcas que a gente realmente utiliza dos produtos. Mas, cara, por que as marcas pagam pra gente fazer publicidade? Essa é uma boa dúvida que eu sempre tive. Porra, por que vale a pena pra uma marca pagar publicidade pra um influenciador? E as marcas pagam bem, cara. Por que vale a pena? Porque deve converter muito. Pô, se os caras fecham a margem deles, ainda tem lucro e pagando a minha publicidade, eu quero também essa margem de lucro. Sim. Eu quero também criar uma marca que tenha valor de mercado, que gere equity, tá ligado? Então, eu quero que em 5, 10 anos, as nossas marcas que a gente está pensando, quer dizer, as marcas com que eu trabalho, sejam marcas que efetivamente valorizem e que essa valorização também me pague. Porque não é só pela venda que eu quero ganhar. Eu quero ganhar pela valorização da empresa. A construção, porque o fato de você... Pra galera entender assim, um pouco mais prático o que é o equity, né? Tipo, o fato de você estar divulgando aquela marca e naquele dia você vendeu um ketchup. Você está vendendo mais ketchup, você está aumentando o faturamento. Ou fazendo a pessoa lembrar daquela marca do ketchup. Exato. Amanhã ou depois ela lança uma mostarda. Mesmo que você não divulgou essa mostarda, o fato de você ter divulgado aquele ketchup lá atrás, a pessoa comprou a mostarda porque você divulgou. Exatamente. Então, quando a gente fala dessa questão de ter equity nessas empresas, é isso. É o valor que a gente está agregando para a marca, né, ou aquela empresa, a gente está colhendo os frutos do coletivo do efeito que a gente está atrelado àquela marca soma. E eu acho que agora, nos Estados Unidos já há bem mais tempo, mas agora no Brasil a galera está começando a entender. Só que também tem muita gente que entra nesse jogo de lançar um produto só por lançar, sem ter uma cabeça real de longo prazo, de equity, pensa em dinheiro. E aí tem uma frustração rápida, porque esses modelos de negócio não é para você... Vou lançar essa porra e vou ficar multimilionário. Você vai construindo uma empresa, é o que você falou, vai reinvestindo todo o dinheiro para lá na frente daqui a anos você olhar e falar, beleza, agora posso tirar um pouquinho aqui do meu dinheiro e talvez até reinvestir de volta no conteúdo, né? Cara, é muito louco isso, porque, tipo, o que eu acredito é muito diferente do que muitos influenciadores acreditam. Eu acho que você é um cara que acredita numa coisa parecida comigo. Eu achei um cara muito parecido com a minha muito parecido. Sim. Isso é muito louco, porque tem muita gente que vai ganhar muito dinheiro com a internet, vai gastar tudo e vai ficar pobre. Tem muita gente que vai ganhar muito dinheiro com a internet, vai investir e vai viver da renda, e tá tudo certo. Sim. E tem algumas pessoas que vão criar um canal de sucesso, vão investir todo o dinheiro, não vão ter dinheiro nenhum no bolso, só que vão ter uma marca que vale muito dinheiro. Sim. Entendeu? E eu quero ser essa pessoa, entendeu? Tudo para uma boa referência para você começar a observar, não sei se já prestou atenção, mas assim, a internet é uma réplica de tudo que já funcionou no mundo do entretenimento no passado. Tipo, podcast, a rádio era gigante, foi uma releitura do formato de rádio, que as pessoas conversando e tal, criou-se podcast. Aí novela, você vai ver sketch, tudo é uma recriação. Então até o ecossistema financeiro. Se você pegar artistas globais ou qualquer coisa, você vai ver que tem o cara que ganhou muito dinheiro, gastou tudo e hoje está lá, às vezes, num asilo de artistas que cria-se porque o cara fica quebrado e precisa de um suporte financeiro porque gastou tudo. Você vai ver o cara do meio do caminho, que fez o dinheiro, virou um empreendedor, tem os investimentos. E você vai ver os caras que são, tipo assim, a cara até hoje, até um exemplo, o Galvão Bueno. Até hoje o cara tá lá com uma marca dele existente e ele criou essa máquina. Então é isso, tem essa réplica e você
explicou bem da internet onde você quer. Tá, mas a gente não falou do molho. Tá. Existe a possibilidade de você lançar um molho? Eu tinha pesquisado que você estava namorando um molho picante. Eu não sei se eu tô dando... Spoilers. É, Tá dando atropelando alguma spoilers, coisa. tá dando Eu tô... spoilers. Não, tudo bem, não tem problema. A gente Porque eu fala. cheguei, tem uma marca bonitinha ali Tá no aparecendo. fundo. É. A gente, falei, a gente tá tem de deixado boa. no cenário ultimamente. E, cara, a gente pensou o que a gente pode fazer que seja acessível para os nossos seguidores, para não ser uma coisa tipo, muito cara, que todo mundo pode ter e que pode ter um gostinho do nosso tempero, sabe? Eu falei, pô, eu vou desenvolver uma marca igual a que eu fazia lá no começo. Uma marca de molhos. Lembra que eu vendia molho de tomate, molho pesto? Então, agora eu vou vender meus molhos. Eu tô desenvolvendo ainda, a gente vai fazer um teste, daqui a pouco talvez a gente rode, a gente vai tentar vender umas unidades aí. A gente não sabe se vai dar certo. Mas, cara, a gente vai tentar vender pra ver se as pessoas vão gostar. Acho que tem outra... Tem uma aqui que eu tinha deixado. Eu já imaginava O cara você já tá falando. no spoiler. Eu já sabia que o cara ia falar. Bom, esse daqui é a Astro, que... Ó, tá filmando ali, ó. Chega aqui no close. Pode fazer. Esse é o momento. Mas peraí, tu tá, tipo, falando... Esse podcast sai domingo. Sai domingo. É, É a primeira tudo vez bem? que eu estou falando disso. É né? isso? É a primeira vez. Caraca, o cara vai anunciar que tem um novo produto Eu tô aqui. anunciando aqui. Então Não, tá bom, tudo manda bem, não. bala. Mano, Você enfim. quer fazer? Cara, o ponto é, a gente acha que o valor disso aqui vai ser criar uma marca que não necessariamente é atrelada à minha imagem. Perfeito. É uma marca que vai se perpetuar no longo prazo. Nosso custo de aquisição de cliente é baixo, porque a gente tem muita... O custo de aquisição é, vamos supor, quando você precisa... quando você é uma marca, você precisa de um lead, você precisa de uma pessoa para comprar o seu produto, você precisa pagar. Por exemplo, para você rodar uma... Propaganda no Instagram, quando você tá lá rodando e aparece o patrocinado lá. Perfeito. Você rodar uma propaganda. Você acha que é de graça? Não, você tem que pagar. Agora, como eu tenho muita visualização, minha visualização tecnicamente é quase grátis para mim. Sim. Porque o meu custo é meu custo de fazer o vídeo. Então vamos supor que eu gasto R$100 para fazer um vídeo de comida e ele me dá 10 milhões de visualizações. Cara, é muito barato. Porque você nunca conseguiria fazer uma propaganda para 10 milhões de pessoas por R$100. Então, esse é o ponto. Nossa vantagem competitiva é que a gente tem um custo de aquisição de cliente baixo. Muito baixo. Muito baixo. E como em gastronomia as pessoas querem comida, a gente pensou num produto que seja barato e acessível, como um molho. E a gente vai testar, vamos ver se as pessoas vão gostar. A gente está pensando em outras fontes de renda também, outras braços de negócio. A gente está desenvolvendo também uma linha que é a linha de utensílios de cozinha, cara. Bom, enquanto você não tava aqui, eu tava explorando aqui o cenário. Explorando Tem a uma cozinha. faca ali, chefe Otto. Tem. É tipo isso. Peraí, dá licença. Vai lá, pega Pera lá. aí. Tem aonde? Peraí. Caraca, o cara tá cheio de demonstrações aqui. Tô feliz que o cara tá dando spoiler atrás de spoiler. Pode mostrar a faca aqui? Não, pode. Depende de como você vai mostrar a faca. Ó, essa daqui é uma das facas que a gente tá desenvolvendo Caraca. com a logo da Chef Otto, entendeu? E a gente ainda tá... Essa aqui é uma de presente pra você. Que isso, que isso. Uma faquinha de presente Você pra sabe que você. eu curto pra caramba cozinhar, né? É mesmo? Carninha. Ah, É o comigo. cara E sabe. eu acabei de me mudar pra São Paulo. Então, tipo, presentaço. Não, toma então, por Pô, favor. A agora, próxima onde vez- eu vou enfiar a faca que é o problema. Não enchia em qualquer lugar. Próxima vez que você vier aqui, a gente já vai ter desenvolvido, que a gente tá desenvolvendo uma faca que vem com o nome da pessoa. Caraca, E daí- é interessante. Daí, então, tipo, a gente coloca a nossa logo, só que a gente consegue escrever também o nome da pessoa. Isso é maneiro. Mas a gente tá pensando em fazer uma linha de utensílios, estamos vendo ainda. Então, você tá seguindo bem a narrativa do Backstage, porque uma das últimas perguntas é o gráfico pizza da renda. Que é pra entender como funciona o ecossistema. Você não precisa falar de valor, você vai falar porcentagem, mas tipo, quanto por cento vem de AdSense do YouTube? Quanto por cento vem de novos projetos e tal? E aí a gente conversando sobre isso, você montando esse gráfico pizza, a gente talvez vai tocar em todos esses pontos Não, que hoje vocês têm. Cara, a gente sentou, deve fazer, sei lá, 1 mês e meio, eu com o Léo, que é o nosso diretor de projetos, pra colocar as metas do que a gente vai conseguir até 2032, que é quando eu tiver 30 anos.
Caraca, e isso, tá entendendo, galera? Isso mostra a diferença do pensar pra frente. O cara estava aqui sentado, pensando nas ideias pra quando ele tiver 30 anos. Daqui 7 anos já tem planejamento. Mas segue aí. Incrível. Por quê? Como uma empresa pode fazer hoje uma coisa, sendo que ela não sabe qual é a finalidade dela? A gente quer saber qual é o caminho final que a gente quer fazer. Obviamente, se você quer ter uma empresa e vender seus molhos de porta em porta, cara, nem pensa nisso. Só faz. É muito melhor, você vai aprender com a jornada, muito melhor. Mas quando você quer começar um negócio que você visualiza um crescimento muito grande, você precisa fazer uma análise de viabilidade. E a gente começou a estudar o que a gente acha que vai ser daqui, sei lá, 10 anos o canal Chef Otto, aonde a gente quer estar, qual é a finalidade do canal, qual é a finalidade dos projetos que a gente faz. E, cara, a gente hoje deve ser 60% do nosso faturamento deve ser, 70% é publicidade. Boa, mas só pra gente ficar aí nesse 70% de publicidade que é bem alto. Desse 70%, quanto por cento é, por exemplo, conteúdo curto e quanto é conteúdo longo? Você sabe mais ou menos? Sei. Ó, conteúdo curto, esse ano tá páreo a conteúdo longo. Nunca foi antes, tá? Foi o primeiro ano que a gente bateu conteúdos longos dando a mesma quantidade, 50-50 com conteúdo curto. Porque antigamente o conteúdo curto dava mais que o conteúdo longo. Cara, dava muito mais. Só que a gente dá tanto resultado no conteúdo longo e estamos fazendo um trabalho tão bom. Isso que eu ia falar. É muito difícil as marcas acreditarem no conteúdo longo. A gente sabe o valor dela, mas assim, elas vendem, tipo, compram muito mais de Instagram e TikTok, porque é onde provavelmente também a maior parte das pessoas que estão nos times de marketing estão consumindo. Então eles conhecem o influenciador que ela tá ali no Instagram, no TikTok, e eu sinto que o YouTube é muito pouco visto pelas marcas, cara. Tem um valor bizarro, interessante saber que você, pelo relacionamento que você tem, que é uma outra brisa de outros YouTubers que normalmente não tem essa estrutura, essa visão que você tem, é o que você tá falando. Esse ano agora você conseguiu construir de igualar, porque é difícil fazer esse número. Cara, eu vou dar um tapa até na cara do pessoal do marketing que tá assistindo a gente. Se você trabalha com publicidade, se você trabalha com marketing e você não investe no YouTube, meu irmão, você não tá fazendo direito. Você sim está fazendo um trabalho ruim, cara. E eu tô falando isso não é por mal. Eu tô querendo Pra ajudar. Eu tô querendo te ajudar. Eu tô querendo te facilitar. Meu microfone tá até caindo aqui. Acho que voltou aqui. Se você não está pensando no YouTube esse ano que vem, se isso não está nem no seu radar, irmão, vai estudar. De verdade. Não menosprezando você, mas, porra. Bom ponto. Você é burro. Tá ligado? Você é louco. Você é louco. Onde você tá, velho? Você tá em 2025. A parada é entender watch time. Tanto é YouTube e outro que eu tô começando a estudar cada vez mais e entender é live. Né? Tipo, então, tanto YouTube e live, mas é que pra mim o YouTube é muito mais estruturado e tal, mas as marcas olham um pouco ainda pra conteúdo longo, em geral. E é onde tá o ouro, tipo, é onde a pessoa fica lembrando, fica vendo o tempo todo. É o melhor de todos os conteúdos da internet são os vídeos longos. Sim. É a maior profundidade, é a maior conexão que alguém pode ter com a audiência. E é ridículo, porque eles querem fazer publicidade num vídeo que só vai dar awareness, que só vai gerar view. Só que, tipo, view não... E não cola na mente, né? Tipo, se for até pra fazer no conteúdo curto, o mínimo é fazer na recorrência, né? Tipo assim, Sim. O cara, a cada 3 dias ele vê que o mesmo influenciador tá falando, ou fazendo um Reels lá, e tem que ter um fit muito bom pra também não ser o oposto, né? De galera tomar um hate. Mas se for pra fazer no curto, é pra, tipo, martelar. Um exemplo ruim, porque os caras quebraram justamente por fazer isso, mas era a Bang. Não sei se você acompanha. Sim. Nossa, mas os caras também... Entendeu? Os caras foram muito loucos também. Os caras só torrou dinheiro. E mas, não assim, venderam nada. Não venderam nada, mas era top of mind. Tipo, se alguém perguntar, você não quer provar um Bang? Tipo, todo mundo tinha curiosidade de provar isso. Eu nunca provei o Bang. Eu já vi propaganda em 500 canais diferentes. E, mano, os caras nunca venderam uma lata no Brasil, tá ligado? Isso foi loucura. Cara, vocês têm noção como isso é louco? Isso foi loucura. Há alguns anos atrás, pra quem tá assistindo, que não sabe o que foi a Bang, se você não sabe o que foi a Bang, você é um maluco, né? Quem tem, sei lá, no mínimo entre 14 anos pra cima, Você sabe e o que do mundo da internet, você sabe o que é Bang. Porque era impossível você não ser impactado por alguma coisa da Bang. Cara, todo mundo, tipo, desde o John Vlogs, do Gaba,
do Nigel, todos os Todo canais mundo. relevantes da época. E de Instagram também. Eles começaram no YouTube, mas depois foram pro Instagram. Todo mundo. Acho que Resende tinha. Nossa, muito louco. Todo mundo. Você abria o feed. Mas, bom, a gente desvirtuou. Então, boa. 70% publicidade. O que Nossa, esse mostra. desvirtuou pra caralho. O que mostra que você tem uma visão muito foda de construção da empresa. Você chama ela de Chef Otto? Tipo, é a agência Chef Otto? O que é isso? É a Chef Otto, né? A Porque, Chef porque Otto. hoje a Chef Otto virou o grupo Chef. Entendi. Então, tipo, a gente chama de a Chef Otto porque é a Bom, empresa que rege Então, tudo. a Chef Otto mostra o bom trabalho justamente por 70% ser de publicidade. Porque normalmente quando é um youtuber muito raiz, que faz muita grana com o YouTube e não tem estrutura, você vai ver que o AdSense é a maior parte desse gráfico pizza. Sim. E aí quando você consegue flipar isso, onde você tem um pouco mais de paz, que não depende de view e fica igual um maníaco, tipo, tem que fazer view sem estrutura e tal, que é o perigoso. Cara, mas eu acho muito mais perigoso você ter uma publicidade mais alta. Porque eu acho que a galera que faz, por exemplo, vídeo só pra Instagram e TikTok, Aí que, sim. que eu acho muito da hora. Que eu acho que, tipo, pô, eu admiro muitos criadores, mas, cara, eu não conseguiria viver na pele. É, não. Eu falo, cara, você só vive de publicidade? E se der ruim? É muito instável, né? Muito instável. Porque meu AdSense vai vir, cara. Sim. Se eu continuar fazendo vídeo, bom vídeo, ou ruim vídeo, meu AdSense vai vir. Porque o AdSense vem. Sim. Ele Tem um mínimo garantido. Poxa. É, exato, mas é isso que eu tô falando. Pra youtuber, flipar é muito bom, porque quando você consegue, não que seja a maior parte o AdSense, você sabe que você tem esse garantido, e esse garantido não é também é só a vida, tipo, vai acabar. Ele é só um backup. Se der tudo errado aqui, ele ainda tá ali. Entendeu? Então eu vejo como algo positivo, porque senão você fica viver do AdSense, uma empresa que, por exemplo, 70%, 80% depende da receita do AdSense, é um negócio também meio sufocante. Você fica assim, tipo, cara, preciso fazer view, preciso fazer mais vídeo. E nem sempre você tá fazendo a melhor estratégia se você só tá fissurado em view. Tá pensando a curto prazo, e às vezes você mata a longo prazo. Sim, totalmente, concordo. Tá, mas só pra gente terminar o seu gráfico pizza, então, pra onde... Os caras não andam, né? O que falta nesses 30%, então? Tá. Daí tem AdSense, que o nosso AdSense tá muito bom hoje em dia. A gente tá conseguindo pagar a nossa folha com a nossa AdSense. Que é uma folha alta, porque a gente tem 12 pessoas, o estúdio. Exato, então, tipo, tá um bom AdSense. E daí tem agora as novas fontes de renda, que ainda não representam parte representativa, a gente ainda não colocou isso dentro do cálculo, e eu não coloco isso dentro do cálculo. Mas dentro de 5 anos, eu quero que no nosso gráfico pizza, 90% do nosso faturamento não venha de publicidade e não venha de AdSense, venha das outras fontes de renda em 5 anos. E vai acontecer. Bom. E aí, então, hoje 30% é AdSense ou é tipo 20% é AdSense e tem uns 10% extra? Não. Deve ser, sei lá. Então, 60, 30, 10, vai. Então, 60 publicidade, 30 AdSense e 10 outro. Que são produtos. Porque eu ia te perguntar isso. Eu vi você tava no Rio 2C, não é? Eu dou palestra também. Você tá entrando para esse mundo, é uma visão que você faz, é uma outra fonte de receita ou é uma parada que você tá fazendo a palestra porque você sente que você conecta com pessoas do meio? O que você tá proliferando seu conhecimento? Cara, eu gosto Eu gosto. Particularmente, eu acho que conhecimento não se deve guardar. Obviamente, eu não sou uma sumidade. Eu acho que eu sei sobre o que eu sou bom. Você sabe muito bem sobre o que você tá fazendo. Sobre o que eu sei fazer, eu sou bom. Sim. Mas eu acho que... Cara, eu adoro dar palestra. Eu percebi que, tipo, mano, sei lá... Eu gosto de falar pra caralho. Eu falo Tô vendo, muito, mas tá bom. Cara, todo mundo, velho. Eu vou nos podcasts, eu sinto que eu não paro de falar, velho. Você é louco. Mas eu fui no Rio 2C recentemente, que é um evento. Sim. Para marketing, para pessoas como fala? Pessoas não necessariamente inteligentes, que trabalham com a criatividade. Isso. E daí a gente tava conversando exatamente sobre o YouTube, sobre por que você deve fazer publicidade no YouTube, por que você deve criar um canal no YouTube. E eu acho que é muito interessante a gente poder dividir isso com as pessoas, Sim. sabe? Porque não adianta a gente falar aqui, por exemplo, eu acabei de xingar o pessoal do marketing aqui. Pô, mas vocês não estão no YouTube. Cara, eu preciso te explicar por que você não tá no YouTube. E eu quero te explicar. Então, em todas as oportunidades que eu tenho, eu tô indo nos lugares para poder explicar para as pessoas, entende?
Sim. E aí você sente que isso aí é algo positivo. Obviamente, cara. Tipo, se você puder explicar, vamos supor que você pudesse explicar pro seu maior. Porque muita gente vai dizer que você está entregando para sua concorrência o seu... Tem muita gente que tem essa cabeça. Por que alguém que está escutando que fala assim, não, mas eu falar na palestra, explicar, eu estou dando toda a receita do bolo. O que você sente que você acha que é positivo para defender o que essa pessoa pensaria? Cara, talvez seja muita ingenuidade, mas eu acho que ninguém vai fazer que nem eu. Porque, primeiro, não que as pessoas não vão conseguir fazer bem. As pessoas talvez vão fazer até melhor que eu. Sim. Só que eu acho que ninguém vai fazer do jeito que eu vou fazer, entendeu? Acho que com a minha personalidade. Há um tempo atrás, eu acabei começando a me comparar muito com outros criadores, porque eu tive um momento que era meio que um burnout da minha cabeça, que eu falei assim, pô, tem outros criadores que estão indo muito bem, eu tô começando a ir meio mal. Por uma fase de, sei lá, uns 2 meses, eu comecei meio mal em algumas redes sociais. E eu comecei a me comparar demais com outros criadores de conteúdo. Só que eu percebi que eu nunca vou ser esses criadores, sabe? Sim. E eu tentei ser. Eu tentei fazer conteúdo parecido. Só que eu percebi que essas pessoas são especiais porque elas são 100% elas. E daí eu falei assim, pô, eu vou ser 100% eu, o máximo que eu puder. E daí quando eu comecei a ser 100% eu, o máximo eu, daí que eu percebi que é aí que tá meu ouro, entendeu? Por mais que eu entenda de algoritmo e tudo mais, o fato de eu simplesmente ter a minha própria personalidade, é isso que as pessoas querem ver. Porque ninguém vai ter a mesma personalidade que eu. Porque ninguém vai ser melhor em ser eu do que eu mesmo, entendeu? Se eu tentar ser e copiar e fazer a mesma coisa que você vai ganhar de mim. Porque você é melhor em ser você, entendeu? Bonito, hein? Bom. Faz sentido? Então, a minha pergunta agora é, pensando nesse futuro, que você está falando de escalar as marcas, não é que você vai precisar de deixar de ser você, mas você não entende... Como você vê a marca Chef Otto no futuro? Ainda dependente da sua imagem? Ou é algo que você pensa em escalar a ponto de, por exemplo, ter outros influenciadores de culinária dentro desse guarda-chuva, a marca viver... O próprio canal principal talvez não ter a sua imagem. Você está falando de uma era de IA, né? Você está pensando tão para frente, 7 anos, quando você tiver 30 anos, vai ter IA que você vai fazer o bonequinho igual do teu boné aí, animado, que é o Chef Otto Mirim. Chefetinho. É Chefetinho? A gente já tá pensando. Então, aí vai fazer animação pronta, que não vai precisar de você gravando. Então, como é que você vê quando daqui, vamos falar os seus 7 anos, igual você falou, quando você tiver 30 anos, o quanto o Chef Otto é a cara do ecossistema Chef Otto? Olha, que pergunta boa, cara. Ó, por necessidade de faturamento, 0. Tá. Por vontade e por representação de marca, o quanto isso seria importante para a marca se perpetuar no longo prazo, eu acho que vai continuar sendo importante para sempre. Porque quanto mais um dono ainda está presente, mais ele tem voz. Eu acho que a gente está com muitas frentes de negócio que a gente está testando hoje. Vou ir respondendo pergunta por pergunta que você falou. Primeiro, se a gente pensa em ter outros criadores de conteúdo no nosso leque, a gente já está começando a ter. A gente já está investindo em alguns influenciadores, investindo em frente de negócio para eles, investindo em cursos, investindo em, por exemplo, dublagem. Eu já dublo para 9 idiomas no YouTube, o que é uma ferramenta maravilhosa. A gente pode dublar hoje. Tipo, a gente está testando. Não é uma coisa que necessariamente a gente precisa manter. Mas sobre fazer conteúdo de, por exemplo, animação com o personagem que tá aqui, ó. Esse aqui é o personagemzinho que tá no boné. Cara, a gente já pensou nisso e a gente vai fazer conteúdo para infantil também, voltado para público mais infantil, um conteúdo de animação. Mas o ponto é, a gente não quer desvirtuar. A gente tem as nossas frentes de negócio que a gente está fazendo agora e a gente vai focar nelas. E se a gente tiver fôlego para fazer mais coisas, a gente faz. Mas a gente não vai deixar de fazer bem o que a gente está fazendo, entendeu? Perfeito. O ponto é, as pessoas acabam desfocando. Pô, você pode ter outros negócios. Mas, cara, e se você tiver um bom, ótimo negócio? Tipo, um ótimo negócio? Cara, tipo, sei lá, a gente fala assim, o Elon Musk, ele tem vários negócios, né? Ele tem sei lá, a Tesla, a Starship lá, a SpaceX, daí tem o de Wi-Fi, Starlink.
tem outros negócios. Tem o Twitter agora, o X. Sim. Tem várias empresas bilionárias. Só que, por exemplo, o Jeff Bezos tem uma empresa bilionária, que é uma puta empresa. Então, Sim. tipo, cara, ele é muito bom em ser uma única coisa. E pra mim tá tudo bem, se você. Não me comparando, mas. Tipo, se você pega um negócio só e você se torna o melhor naquilo, cara, você vai ser o melhor em uma coisa, entende? E daí, quando você se tornar o melhor naquilo, daí você expande, entende? Eu acho que a gente não tá na fase de precisar expandir para outras coisas. E eu acho Boa. que a gente tá dominando um pedaço do mercado. E. Qual foi mesmo a sua pergunta? Não, era entendendo se você via em algum momento que não ia depender da tua imagem. E você já no começo respondeu isso dizendo Sim. que você vê que de faturamento não, mas por uma escolha você vai querer estar fazendo. Sim. Porque eu me questiono muito sobre AI, é que você já está com uma estrutura muito foda. Mas vamos pegar um exemplo. O que seria uma concorrência direta sua? O Giovanni, o gringo. Qual que é o Nick gringo? Giovanni. Nick Giovanni. Cara, concorrência direta. Exato. E aí o que ele tem? Ele tem uma vantagem competitiva que ele tem acesso ao capital do mercado americano, Pô, que é muito Nossa, maior que o teu. muito louco. Né? Que você está aqui É. no Brasil. A partir do momento que daqui mais 5 anos, não é só uma dublagem mais ou menos, é tipo a voz dele falando em português e dublado com lip sync, e ele tem um canal em português. Tipo, entendeu? Nesse cenário, como é que você se mantém relevante? E é por isso que eu perguntei, daqui 7 anos, eu vejo que isso totalmente é possível. Sim. E eu não tô falando só de você, eu tô falando esse questionamento porque pra mim é em qualquer área. Eu, sei lá, um cara tá competindo com o Logan Paul. O Mr. Beast a gente já tá competindo, mas não tá ainda numa camada porque ele é muito fora da curva. Mas tem coisas do dia a dia, entendeu? O Instagrammer que vai estar todo mundo dublado pra português, só que o capital que eles têm de vantagem americano. Aí por isso essa foi a minha dúvida. Amarrando, tipo Tá. assim, é por isso que eu questionei. Daqui 7 anos, o quanto depende da sua imagem a organização Chef Otto, entendeu? A gente já tá começando a internacionalizar. Entendi. E o porquê eu acho que a minha imagem cada vez vai precisar menos é porque a gente tá com outra frente de negócio que nem tem o nome da Chef Otto. E a Entendi. gente vai fazer com que elas se tornem empresas bem consolidadas. E em 5 anos, eu não vou precisar ficar endossando. Elas já vão ter criado o hábito de consumo no mercado, entendeu? Só que, obviamente, quando você tem um rosto por trás de uma marca, ela é uma marca muito mais valiosa. Ela é não mais valiosa, mas ela é uma marca muito mais poderosa. Sim. Né? Então, o ponto é, a marca ela é menos valiosa por ser necessariamente atrelada a alguém. Por isso que marcas com nomes de pessoas tendem a ter um múltiplo menor, então o valuation delas é menor. Sim. Isso significa que, vamos supor que uma pessoa quer comprar a sua empresa agora. Você criou uma empresa de batom. E o nome dela é, sei lá, Virgínia Fonseca. Vamos supor que você cria a marca de batom. E você vende, sei lá, 1 milhão de batons e você, sei lá, faturou 100 milhões num ano. Vamos supor que você vai vender a empresa por 300 milhões. Só que, por depender de você, quando as pessoas descobrirem que você vendeu a empresa perde valor. Perfeito. Porque ela não vale 300 milhões. As pessoas vão parar de comprar, porque não é mais da Virgínia Fonseca. É uma outra empresa, só que tem só o nome Virgínia Fonseca. Então, tecnicamente, a empresa não vale aqueles 300. Ela não vale aqueles 100, ela deve valer até menos. Então, a gente criando outras marcas, a gente sente que a gente vai ter essa liberdade de não precisar ser o rosto e não precisar ter essa preocupação competitiva o tempo todo. Agora, como se manter competitivo? A gente faz conteúdo em inglês. E eu tô fazendo conteúdo nativo em inglês com a minha voz, eu mesmo. Ah, você tá gravando em inglês. Porque a gente também... Você fala inglês fluentemente, Sim. você já morou nos Estados Unidos. Eu também já morei nos Estados Unidos. E eu sei falar inglês muito bem. Obviamente, eu não sei falar tão bem quanto o inglês nativo. E os americanos acabam tendo preconceito. Só que a gente tá com uma estratégia muito interessante. Se der certo, Aí daqui você um conta ano você depois. volta Isso, aí a gente aqui. vai fazer um podcast junto de novo. você Daqui um conta. ano aí você a gente vai falar só sobre o canal em inglês. Mas aí você pelo menos tem que contar onde nessa história você pulou que você foi para os Estados Unidos. Se 16 você conseguiu comprar a passagem para Alemanha. Ao final dos meus 16, quando eu tinha 17 mais ou menos eu comprei. Eu comecei vendendo, sei lá, devia ser 16 anos e 11 meses, Aham. entendeu? Tava ali no final e daí eu comecei a vender, deu 17 e daí eu fui pra Alemanha, entendeu? Entendi. Só que eu voltei dos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio lá quando eu tinha 15 para 16 anos. Também. Terminei o high school lá. E, cara, foi maravilhoso.
Abre a mente num nível bizarro, né? Abre a mente no nível Mas só pra bizarro. não perder a gente finalizar também, tipo... não, porque senão a gente, Conversa eu lá. não quero te ferrar também de horário, mas é porque você matou a charada. Eu sempre faço essa pergunta, pensando no futuro. Eu tô achando que, tipo, o mercado brasileiro de conteúdo vão ser poucos que vão sobreviver, porque a concorrência vai ser com os gringos e tal. E eu não achava ainda essa resposta. E eu sempre questiono, principalmente os creators, que eu curto a cabeça pra tentar achar. E pra mim você matou a charada. O que vai blindar, na minha concepção, um influencer brasileiro da competitividade na gringa é ele ter uma marca paralela do Brasil. Porque o gringo não vai conseguir entrar no mercado brasileiro ou entender o mercado brasileiro igual a gente entende, né? Um produto de prateleira que você vai trazer para cá para o mercado é muito diferente de um produto de molho lá dos Estados Unidos. É outro mercado. Sim. Então, quem são os influenciadores que não vão precisar se preocupar com a competitividade? É esses que tiverem uma marca estabelecida que não depende diretamente da imagem, mas, de certa forma, usa a imagem a favor para criar estrutura. Entendeu? Porque se for dependente de marca ou qualquer coisa, o próprio Instagram hoje já tem segmentação, tipo, grandes marcas podem escolher o post delas para qual país vai. Entendeu? Então, tipo assim, daqui a pouco é isso, cara. O MrBeast tem uma publicidade específica para o brasileiro. E a marca tá pagando o MrBeast e não a gente, vamos dizer. E o que vai sobreviver é os influenciadores que tiverem esse ecossistema. Então tem que correr, irmão. Durante os próximos 3 a 5 anos é o momento para fazer isso acontecer. E eu acho que você é um dos caras mais certos que vai estar nesse caminho. Nossa, tomara, velho. Cara, É as isso. previsões do futuro aqui, hein? Esse é meu corte daqui 5 anos. Amém, obrigado. Então é isso. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Eu acho que a gente já deu spoiler do teu molho, da faca. Cara, spoiler de tudo. Tô estragou feliz que o todo meu backstage foi lançamento o aqui. lugar que você escolheu pra falar. Pô. Cara, eu acho que eu tenho só que te agradecer, velho. Não, que isso. Não vamos ficar... Não, essa é a lambeção, né? Mano, de verdade, eu te assisto desde que eu era moleque. Eu assisto mesmo, assim, tipo, mesmo. Eu lembro que eu assistia muito seus conteúdos. Quando eu era você moleque. tinha, tipo... Sei lá, quando eu tinha 12 anos. Sei lá. Isso, Vai, não, 13 calma aí, anos. que agora tu fode minha cabeça Tá de velho pra me caralho. sentir cara. velho. Você tá velho pra Escuta caralho. isso, vocês estão vendo eu e ele do Vai. lado. Pra escutar do cara dizer que me assistia quando eu era criança, É, eu tô irmão. me sentindo um Vai, tio avô 13, já. 14 anos. Caraca, que você bizarro. Tá velho, irmão. É isso. Você pegou então a Nigo House 1.0, Pô, eu peguei 2.0? tudo, mano. Eu assistia todas, tipo, Nerf, as coisas que vocês faziam. Mano, tipo, Caraca. era jacarés. Aham. Mano, tipo... Mano, era... É, porque você tá falando da sua trilha, quando você começou foi 2020 que você falou, né? Quando eu comecei, foi 2020. 2020 a gente já tava na Nigo House Sei lá. 4, 5.0. Já nem era a época mais que eu assistia tanto, É, que entendeu? tinha Tipo, número. eu assistia Os lá do primórdios. começo, cara. Caraca, que E, irado. tipo, eu lembro que eu me inspirei muito em vocês pra começar a fazer os primeiros canais do YouTube que eu fazia, que deram muito errado. Só que, cara, se eu não tivesse feito aquilo naquela época, eu não teria chegado onde eu cheguei hoje, entende? Que loucura. Eu Isso tenho é um muito agradecimento foda. muito, Que muito isso, da hora, isso. mano. Eu que da hora. agradeço. Pô, Pô, diferença na vida Tamo de muitas junto, pessoas, é isso. cara. Espero poder continuar. Você agora com esse podcast, com certeza, vai ajudar muita gente e a gente vai passando pra frente. Amém, velho. É isso. Tamo junto. Comenta o nome do próximo convidado, se inscreve no canal e até domingo que vem.